E o Pode Ser Humano, podcast que faz parte do Projeto Humanize, aquela iniciativa da Best Homenagens para ajudar a gente nas empresas, ajudar a gente na nossa vida, na nossa carreira. Trouxe hoje para você um convidado super especial, mas antes de eu falar da convidada, esse super especial, que vai super ajudar na sua carreira, fica ligada. Você, por favor, curta esse canal aqui. Dá aquele joinha aqui no vídeo, que já vai ser incrível, e curte o canal, gente, para vocês receberem aqui as notificações, aquele sininho também. Aperta o sininho lá para receber as notificações, que só vem coisa boa, e hoje vem uma coisa muito boa, que é Thalita Tofanelli. Muito obrigada. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vivi. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que é um assunto que eu falo todos os dias e que eu amo, que é carreira. E que delícia, porque a gente, a turma que assiste a gente, né, é uma turma que está muito preocupada e muito envolvida com as questões de carreira, de gestão, de liderança, de vida do trabalho. Uhum. E é como a gente sabe que não dá para separar as duas coisas, né? Graças a Deus, né? Que somos íntegros. Isso mesmo. Então, a gente quer hoje conversar muito sobre carreira com você. Bora. Thalita é especialista em carreira, transição profissional, recolocação, liderança, faz posicionamento profissional e a gente vai entender um pouquinho de cada coisa dessa aqui hoje. Temos um dia inteiro para falar? Temos um dia inteiro para falar, não é mesmo, pessoal? Bom, Thalita, você faz transição profissional, mas na verdade essa história começou um pouquinho com a sua própria história. Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, eu vou contar um pouquinho de o que aconteceu na minha própria carreira que me trouxe para esta carreira de hoje. Você era da área corporativa. Eu comecei a trabalhar em empresas aos 19 anos, fazendo estágio, e passei 21 anos dentro de grandes corporações. E eu diria que foram 21 anos muito bons de aprendizado. Legal. Foi um período realmente que fez toda a diferença na minha vida. Mas eu sou formada em jornalismo. Sim, eu vi no seu currículo. Aliás, a gente tem recebido gente aqui que é super destaque no mercado e que tem formações que são diferentes. Né? Né? Então, eu o sou Carmelo, esquisita. Educação Física, a gente já teve de tudo aqui. A Leila Navarra, fisioterapeuta. É mesmo? Eu não Sim, sabia. Maravilhosa. Então, eu sou jornalista e eu fui jornalista. Eu trabalhei na área de comunicação social das empresas por 10 anos. Certo. E quando eu estava lá, nos meus 10 anos de carreira, eu recebi uma proposta numa mudança, numa reestruturação organizacional, né? De assumir a área de desenvolvimento humano, a área de recursos humanos. E, na época, eu não sabia se aquilo era um convite ou era um castigo. Se era bom... Eu não sabia se era presente ou se era A gente castigo. ainda tem essa dúvida às vezes. Não, e para mim foi, assim, bem traumático, porque é uma sensação, Vivi, acho que muita gente já viveu isso, de não ter escolha, assim, de alguém que escolheu por mim. Então, eu fiquei, assim, em luto, né, com a minha carreira de jornalista, eu fiquei em luto com a mudança. E aquilo foi muito ruim e, ao mesmo tempo, foi o maior presente que eu recebi, porque foi a hora que eu fui buscar uma mentoria para me ajudar na carreira. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou, alguém escolheu por mim. O quanto isso eu devo permitir ou não na minha vida, na minha carreira, Thalita? Eu acho que, sem querer, muitos de nós deixamos que a empresa, ou que o chefe, porque a gente ainda tem uma mentalidade muito focada em trabalhar para sobreviver, trabalhar para pagar os boletos, trabalhar para pagar a conta. E isso faz com que a gente fique... você deixa de protagonizar a carreira. E dá para ser diferente? Dá para trabalhar não só para isso? Não só dá, deve ser diferente, né? Deve. Claro que todos nós sempre vamos precisar pagar boletos e pagar contas, sim. Mas a gente precisa ressignificar trabalho em relação à sobrevivência. Né? Trabalho é trabalho, o dinheiro sempre virá do trabalho, que bom, mas se você olhar para o trabalho como tua fonte de não passar fome, ele vira um problema. Né? E aí você entra nessa roda viva de que alguém escolheu para mim, mas eu não tenho opção, eu sou obrigada a aceitar isso, eu sou obrigada a aceitar esse chefe que me maltrata, eu sou obrigada a aceitar uma empresa que não me respeita, eu sou obrigada... porque eu preciso sobreviver. Então, na verdade, ressignificando o trabalho, você já começa a atenuar esses outros problemas que vêm junto com o meu ganha-pão. Inclusive, a gente fala meu ganha-pão, né? Você começa a trazer para si
a responsabilidade das escolhas profissionais. Né? Coisas que nós não aprendemos na nossa época. Eu acho que essa nova geração já está um pouco mais evoluída nesse sentido, né? Entendi. Mas na nossa época era, olha, você tem que estudar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar tua casa própria, para sustentar teus filhos. Sim, e Thalita, quando a gente fala na nossa época, gente, a nossa época ainda está trabalhando, está operante. Opa, então a gente tem... Aliás, esse momento do mercado... Eu vi uma palestra faz uns 15 anos que o rapaz falava isso e eu pensava, como que pode? E hoje é o que está acontecendo. Nós temos hoje 4, às vezes 5 gerações compartilhando os mesmos espaços no mercado de trabalho. Verdade. Por quê? As pessoas um pouco mais velhas que nós, né? Os sessentões aí. Eu tenho cliente de 70 anos no mercado de trabalho. Então, o povo não se aposentou. Nós estamos chegando, tem uma galera de 30 e poucos, tem uma galera de 20 e poucos. Sim. Então, a gente está compartilhando, é um período de compartilhamento de gerações no mercado muito rico. Nossa, nós temos que falar sobre isso, mas vamos só terminar a sua história, porque senão a gente vai indo aqui e a gente quer saber sobre a sua transição. Bora lá. Então, o que aconteceu? Nesse momento, eu tinha 30 anos de idade, eu poderia parecer algo muito bom, né? Porque eu fui promovida com 30 anos a uma posição de gerência numa grande empresa. Nossa, Thalita, você está reclamando do quê? De barriga cheia. Mas eu não estava feliz ali. Não estava, eu estava com a sensação de que sequestraram minha carreira e agora, quem que eu sou? Eu não sou mais isso, mas eu também não sou aquilo. Não se falava naquele momento, naquela época, em mentoria de carreira. Coach de carreira, só presidente de empresa que tinha, era uma coisa caríssima. Verdade. Aqui no Brasil não existia isso. Então, assim, foi um momento de muita dúvida. E eu diria assim, eu sou uma pessoa que sempre fui muito focada em carreira. Trabalho, para mim, sempre foi algo muito importante. Então, foi um momento, assim, de dor mesmo, sabe? De um sentimento ruim em relação a mim mesma, em relação ao trabalho. E aí, eu ganhei na loteria um dia. Brincadeira, mas foi quase isso. Eu tava almoçando. Sabe aquelas coisas sincronicidade que acontecem, assim, na vida? Não tem explicação. E eu ouvi uma conversa de umas pessoas que estavam próximas, do trabalho mesmo, dizendo, não, é a primeira turma de formação aqui do Brasil, é um negócio bem novo, até na Europa e nos Estados Unidos tem mais, tal, não sei o quê. Então, ela precisa, para se formar, fazer um TCC e tem que ter um case, então ela precisa atender uma pessoa, tal. E eu falei, opa, o que é isso aí? Me conta essa história. Você já estava atuando na área de RH, já estava como gerente de RH. Chateada, mas estava. E assim, uma coisa importante nessa minha transição. Eu fui para RH como gerente, gerenciando uma equipe de 10 pessoas, só que eu não sabia fazer nada do que eles faziam. Tecnicamente, eu era zerada. Eu sabia liderar pessoas. Certo. Mas eu não sabia nada da técnica de RH. E dá pra ser um líder sem saber? That's the point. Dá, mas não dá por muito tempo. Então, depois eu acho que é até legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque muitas empresas fazem esse movimento, que eu acho um movimento bom, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque o líder, ele não tem que ser aquele cara totalmente técnico, mas ele também não tem que ser aquele cara totalmente gestão e não entender da técnica, né? Então, é algo que precisa pensar bem para mudar, porque às vezes eu já vi acontecer carreiras lindas se acabarem por conta de uma mudança mal feita. Certo. Bom, e aí procurei esta pessoa que precisava fazer o TCC e, para minha sorte, ela tinha sido, Betinha Jotti, o nome dela, minha anja da guarda, ela tinha sido presidente de empresa, tinha tido altos cargos, uma formação maravilhosa, se aposentou. Na época, ela tinha quase 70 anos já e resolveu ajudar outras carreiras. E aí ela se formou, fez cursos de formação, de mentoria fora do Brasil e ela estava se formando na primeira turma de formação de coaches do Brasil. Que legal. Que na época era da Digo. E aí ela
me pegou, me aceitou. Falou, então, tá bom, Thalita, vamos te ajudar. E vamos fazer esse trabalho. E eu passei 1 ano e meio com a Betinha. E isso foi, assim, eu diria, o maior divisor de águas da minha carreira, porque até então eu nunca tinha parado para pensar sobre mim mesma, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas preferências. Eu não me conhecia de verdade. Eu não sabia até onde eu podia ir. Então, foi um momento de descoberta, né? Foi um momento até de autorreconhecimento. Eu gosto desse termo, né? Às vezes a gente fala de autoconhecimento, mas a gente precisa aprender a se autorreconhecer. Quem eu sou, quais são as minhas capacidades, minhas habilidades. E durante esse período, foi um período assim, de muito crescimento meu, pessoal e profissional. Porque acho que foi a primeira vez na minha vida em que eu não estava crescendo só tecnicamente. Né? Eu estava crescendo como pessoa mesmo. E parece que crescer como pessoa é diferente, não? Parece que mexe muito com as suas estruturas, né, Vivi? Sim, porque é tudo que você acreditava até então que você era, você começa a descobrir, opa, peraí, eu nunca tinha nem pensado se eu realmente era isso, né? Você gosta de tal coisa? Não sei. Né? Você tá ali tão ligado no automático que, né, você para de escolher. Não questiona mais, né? Exatamente. Então, acho que foi a primeira... Na verdade, eu nunca nem tinha questionado, para falar a verdade, né? Nem que eu não questionava mais, não questionava. E eu acho que muitos de nós fazemos muito isso, né, Thalita? A gente vai indo conforme vão acontecendo as coisas. Eu acho que a gente tem uma característica que é de pouco planejamento. Muita fazeção. A gente faz muito, a gente é muito de executar. Quando eu falo a gente, assim, é a grande mão de obra do Brasil, assim, mandou fazer, estamos fazendo, mas a gente planeja muito pouco. E eu vejo que carreira, é uma coisa que a gente tem que parar e sentar um pouquinho. Não só carreira, vida, né? Vida como um todo, né? E é isso que eu tô pensando aqui. Aí você, tá bom, resolveu exatamente isso. Vivi. E assim, nós não somos ensinados a planejar não a somos, carreira. Sim. Né? Nós não somos estimulados a isso. Então, depois desse período, algo ficou em mim. Eu me lembro do último dia, essa frase me emociona até hoje. Na última sessão com ela, eu disse assim, Betinha, se eu pudesse fazer por alguém um dia, uma parte do que você fez para mim, eu tava com a vida ganha. Porque você fez muito por mim. E aí ela falou assim, você tá dizendo que você quer ser uma mentora de carreiras? Isso faz 15 anos já. Eu falei, não, você não entendeu. Imagina, né? Que isso? Não viaja. E aí ela falou, pensa nisso. E aí na hora, eu lembro que eu saí dali do escritório dela e pensei assim, quem sabe quando eu tiver 70 anos, for igual a Betinha, né? Eu vou pensar nisso. E passou. Mas eu acho que naquele momento eu plantei ali, né, uma sementinha. Exato. E aí, tive mais 10 anos de vida corporativa, cresci, mudei de empresa, fui muito feliz em RH, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu cheguei aos 40 anos numa crise que eu chamo de crise de contribuição. Conta mais sobre essa crise de contribuição. Eu vou falar da minha, porque muita gente vai se conectar com com a sua própria crise de contribuição. Quero ver se eu tô ainda nela agora. Acho que todo mundo passa um dia, né? Eu digo assim, todo mundo passa um dia, tem gente que não percebe ela, porque tá tão ligado no automático, né? Mas muita gente para pensar sobre essa crise. Que é o momento da carreira que você fala assim, o que eu tô fazendo para quem tá no meu entorno? Qual o resultado do meu trabalho? Para onde está indo isso? Porque, eu já sei quanto eu boto no bolso e tá ótimo, eu já sei meus benefícios, tá maravilhoso, tá tudo bem. Mas quem tá recebendo o resultado desse trabalho? E um pouquinho mais profundo, eu sei que pode parecer loucura isso, né? Mas nem um pouco. Para onde está indo esse esforço todo? Porque eu chego em casa todos os dias cansada, estressada, eu viajo o tempo todo. Nessa época eu tinha uma equipe em São Paulo, uma equipe no Rio, então eu vivia na ponte aérea. Tá tudo bem para mim, mas para onde vai isso? E foi essa a minha crise da contribuição. E aí eu procurei, na época, uma outra mentoria. E nessa mentoria eu descobri 2 coisas sobre mim. A primeira, eu sou muito focada em gente. E naquele momento, como gerente de recursos humanos, eu estava trabalhando muito mais com processos, com apresentações, planilhas, orçamentos, qualquer coisa que era muita coisa e pouca gente.
Então, me fazia falta o contato com pessoas que eu pudesse contribuir. E eu acho que isso é uma patologia do RH hoje. Concordo, A gente estar ligado em processos e não em pessoas. RH é recursos humanos, gestão de pessoas, people, não sei o nome que a gente dá, cada empresa dá um nome, mas eu acho que ele vai se tornar estratégico quando ele puder contribuir mais com as pessoas, quando ele estiver focado nas pessoas, porque enquanto o RH estiver focado mais em processos, realmente não tem como ser tão estratégico. E não tem como preencher a gente não vê mudança, a gente não vê resultado, na verdade, é isso, porque os processos não vão mostrar grandes resultados pra gente na vida das pessoas. Exato, Vivi. E foi justamente esse o ponto, né? E aí eu pensei, putz, não adianta eu mudar de empresa, porque nas outras empresas vai ser a mesma coisa. Eu estava numa grande empresa que tinha ferramentas maravilhosas, processos maravilhosos. Eu tinha acesso a todos os processos mais modernos de recursos humanos, fiz todos os cursos lindos, mas, puta, aquilo não estava me preenchendo mais. Você está me dizendo que a gente, ou talvez você, né, é mais feliz quando a gente vê a diferença que a gente faz na vida de uma outra pessoa? Essa foi a minha grande descoberta de contribuição. E não sei, eu acho que cada um é feliz de um jeito. Tá. Acho que tem gente que é feliz quando uma planta nasce e ela que plantou aquela planta. Resultado, tem gente quando vê a comida que ela fez e todo mundo gostou. Tem gente quando vê a planilha pronta. A gente precisa descobrir o que é que eu gosto, como que é a minha contribuição. E esse é um ponto na carreira que a gente não para pensar. Sim, mas no fim, Thalita, a gente vê que está sempre ligado com pessoas. A comida que o chefe preparou é para uma pessoa comer. A planta que alguém plantou ou é para embelezar a casa de alguém ou é para alimentar alguém. Então, é sempre voltado para a pessoa, no fim das contas. E quando a gente não vê que o nosso trabalho chega nesse ponto final, chega lá no ponto onde a pessoa está, aí talvez comece a ficar um pouco vazio. Sim, acho que esse é um ponto. Mas tem um outro ponto que, assim, algumas pessoas, elas ficam felizes só de saber que a caneca está pronta. Elas não precisam ir até a pessoa que está tomando a caneca. E tá tudo bem. Tá Isso tudo não, bem, não claro. significa que essa pessoa tem um... Tá tudo bem, ela tá feliz porque ela fez a caneca, ela pintou a caneca. Nossa caneca pode ser humano. Lindamente. Seu presente. Ganhei, adorei. É isso. Tava contando que eu amo canecas. Então, a pessoa ela pode estar feliz com a caneca e tá tudo bem. Ela chegou no momento da contribuição dela. Minha contribuição para o mundo é deixar a caneca mais linda possível. Ela não precisa chegar quem vai tomar água na caneca, quem vai tomar o chá na caneca. Algumas pessoas precisam ir até as pessoas. Então, a gente precisa entender. A minha contribuição, o que eu fico feliz de fazer, vai até onde? Né? E naquele momento, as pessoas falavam, mas você não é gerente de RH? Você não trabalha para as pessoas? E não, eu não estava trabalhando para as pessoas. Eu estava trabalhando para as planilhas, para as apresentações para a vice-presidência, para o orçamento que eu tinha que ficar cortando, ou tinha que ficar dando um jeito ali. Eu não estava assim, me sentindo útil o suficiente para as pessoas. E foi essa descoberta que eu tive depois de 20 anos de carreira. Que lindo, que mudou sua vida. E aí, que mudou minha começa... vida. E aí, foi uma coisa, assim, curiosa, mas eu vou contar para as pessoas entenderem que não precisa ser assim. Vou contar. Conta. Vou contar o que eu fiz de errado para todo mundo fazer certo. Ótimo, lições aprendidas. Eu tive uma reunião com a minha liderança, era uma reunião em que ela estava falando sobre um processo de desenvolvimento, até de substituição da gestão, da diretoria, o quanto aquilo fazia parte do meu plano. Era uma reunião de planejamento de carreira. E quando ela começou a falar, eu comecei a pensar, nossa, mas eu não quero isso, não quero ir um passo à frente, na verdade eu quero um passo para fora, né? E aí, na hora ali, sem planejamento nenhum, eu falei, abri a boca e falei, saí do armário. Falei, não, mas eu não quero continuar na empresa. Ela, não? Você tá procurando emprego? Não! O que você quer, então? E aí eu soltei. Eu quero ser mentora de carreira. Sério, Thalita? De onde você tirou isso? Eu nem sei, agora eu não sei de onde eu tirei, mas tirei. Bom, e aí eu tive talvez tinha planejado tudo, menos o jeito de falar, a forma de falar, o dia de falar. E não, nem o dia. Na verdade, eu tinha... Era um desejo, assim. Era tipo, quero ir pra Disney, sabe? Era um desejo, assim, um sonho. Mas, né, falei pra pessoa certa na hora certa, ou errada na hora errada, sei lá. O fato é que isso foi no ano de 2013.
E entre 2013 e 2016, eu tive a oportunidade, que acho que eu sei que isso poucas pessoas têm, de planejar minha saída do mundo corporativo. Então, eu passei 3 anos, foi o momento que nós nos conhecemos. Sim, então, eu fui estudar, nós fui fazer estudando. cursos, fui entender como que era essa vida, né, fora do mundo corporativo, me preparei emocionalmente, tecnicamente, financeiramente, porque tem muita gente que acha que transição de carreira é para ficar pobre. Isso, né? nossa, acho que a gente também pode entrar até nesse assunto. O que a gente precisa, depois você terminar de contar a sua história, para fazer uma transição de carreira segura, né? Estruturada. Né? E, então, assim, eu fiz isso lindamente. Assim, com modéstia à parte, eu fiz uma transição muito bem planejada. E quando eu pedi demissão, e isso já estava, inclusive, organizado com a minha liderança, então eu passei esses 3 anos também me preparando para sair com o aval da minha liderança. Poucas empresas têm essa... são tão abertas, né? E tão modernas, mas eu tive essa sorte. E quando eu saí, assim, eu saí num dia, no dia seguinte eu tinha o meu escritório e tinha clientes para atender. Então, eu não fiquei num vácuo de carreira. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço amanhã? Foi uma ponte que eu cruzei e no dia seguinte já estava tudo... Mas você foi uma sortuda. As coisas não funcionam assim para todo mundo. Eu concordo. Eu acho que eu tive muita sorte. Teve sorte ou teve... Eu acho que eu tive apoio. Então, eu pedi apoio. Que é diferente. Pedir apoio. Pedir apoio. Então, lá em 2006, quando eu comecei a pedir apoio, né, para a Betinha, eu entendi uma coisa que para mim faz todo sentido até hoje. Eu não ando sozinha, eu não deveria andar sozinha. Carreira não é para ser solitário, não é para você deitar e chorar no teu travesseiro. Você precisa ter alguém para te ajudar. Né? Então, essa descoberta foi maravilhosa. Desde 2006, eu sempre tive um mentor, um coach, alguém para que eu pudesse ligar e dizer, tá tudo errado aqui, me ajuda aqui. Tenho ainda hoje, tenho 2, inclusive. Né? Hoje eu falo, as pessoas falam, por que você tem 2? Porque agora tá mais difícil, meus problemas estão mais difíceis. O nível de complexidade vai aumentando. Eu preciso compartilhar, né, entre as 2, coitadas. Então, eu vou entre uma e outra ali. Mas isso é uma coisa que, para mim, fez muito sentido desde o início. E, então, sim, concordo com você, Vivi. Eu tive sorte, mas eu tive uma consciência muito clara desde aquele momento de que eu não faria sozinha. Talvez a sua sorte foi essa, é ter essa clareza, né? A clareza que eu vou precisar de ajuda aqui, aqui, aqui. Então, mapear o que você ia precisar. A gente chama de sorte, o que na verdade foi um trabalho intenso que você fez antes de fazer essa mudança de chave, né? Exato. E olha uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente pensa em carreira, né? Tudo isso aconteceu no momento de crise. Sim, 2016. Né? Em 2006 foi um momento... a 16. Não, tô falando na minha crise de carreira, lá atrás. Né? Na minha primeira crise de 2006, foi a minha crise particular de carreira, foi a hora que tudo isso começou a fazer sentido. Então, eu sempre trabalho muito isso com os meus clientes. Usa a crise a seu favor. O momento de crise de carreira é o momento que a gente mais aprende. Não fica tentando fugir, não fica tentando escapar pelo ralo, matar chefe, pedir demissão. Ouve aquele momento, porque é ele que vai ser seu professor lá na frente. Adorei. Foi muito bom eu ter tido essa consciência, porque poderia ser só uma crise. Eu poderia ter entrado na depressão, poderia ter tomado remédio de ansiedade, e pronto, eu hoje não teria aprendido nada do que eu aprendi. Então... E aí, se você me perguntar, Thalita, foi competente? Eu falei, não, foi sorte mesmo, porque eu tava almoçando aquele dia lá, quando alguém falou e meu ouvidinho escutou. Mas você tava atenta, né? Eu acho que isso de estar atento ao que tá acontecendo ao nosso redor também, os movimentos. Eu tava ouvindo a voz da dor. Você tava se permitindo ouvir outras coisas porque você tava sentindo a dor e não querendo abafar, né? Isso é legal e importante. Exatamente isso. Bom, e aí, em 2016, então, dia 3 de novembro de 2016, foi o meu último dia de vida corporativa. Pedi demissão de um cargo de gerência numa multinacional e montei minha empresa. Então, desde 2016? 6 anos. Vai fazer 6 anos. Vai fazer 6 anos. E como tá sendo? Os melhores 6 anos da minha vida. Profissional, claro. Que delícia. E pessoal também. Eu nunca me arrependi, nem um dia. Nunca pensei, que besteira que eu fiz. Mas porque eu acho que eu internalizei tudo isso durante os 3 anos de planejamento. Então, foi a minha escolha.
Você maturou o assunto. Eu né? maturei o assunto. Então, foi a minha escolha, foi a minha decisão. Eu não deixei essa decisão na mão de ninguém. Muita gente na época me perguntou, e aí a gente falou muito isso no começo da conversa, né? Uma vida pessoal, familiar, tal. Eu sei que a gente precisa, muitas vezes, compartilhar decisões com a família, mas isso também pode ser um problema para a carreira. Sim. Né? Então, tem horas que a gente tem que saber dividir. Porque, Sim. né, a família é a melhor coisa que a gente tem na vida, mas você não vai com o teu filho, com o teu marido, com a tua mãe pro trabalho. Você vai sozinho. É verdade, é verdade. Né? E tem um estereótipo, né, de sucesso, né, Thalita, que a gente vem aí um pouco mais para trás, onde os pais da gente acreditavam que sucesso era você estar numa empresa grande, com um cargo de chefia. Isso é sucesso, isso significaria sucesso. Hoje o sucesso já é entendido, ressignificado, já é entendido de outras formas. Ainda bem, né? Porque não é todo mundo que pode ter cargo de gestão. Então, se o seu filho era um cargo de gestão e o meu era um fracassado, né? Você tinha vergonha, né? Tinha vergonha de falar que ele não alcançou e os dois estudaram junto na mesma escola. Então, que bom que o sucesso está sendo ressignificado. Você acredita nisso? Olha, eu já acreditei muito que sucesso era ter esse cargo de gestão. Tive, né? Que bom que eu tive para descobrir que isso não é sucesso. O que é sucesso? Você acha o que é sucesso no trabalho para as pessoas? Eu acho que sucesso no trabalho tem a ver com 4 fatores. Que são os fatores ali do Ikigai. Quem conhece a ferramenta, para mim faz muito sentido. Então, eu acho que é fazer aquilo que você é bom em fazer. Tá. Porque se você for bom em fazer algo e fizer aquilo muitas vezes, você vai contribuir muito, né? É fazer aquilo que você gosta de fazer. Sabe aquilo que você começa a fazer, você até esquece que está fazendo? Você faria até se não recebesse, de repente. Faria até dormindo, até na praia. Você faria sempre, né? Então, aquilo que você gosta de fazer aquilo que te remunere do jeito que você se sente bem remunerado. E isso não tem um... É pessoal, né? É pessoal. Né? Para cada um, a remuneração significa uma coisa. Então, eu conheço muita gente que ganha 100 mil reais e é pobre, e conheço gente que ganha 2 e é rico. Né? Porque não é número. Né? É o quanto a pessoa se sente bem remunerada. E aquilo que ela se sente contribuindo para o mundo, para a sociedade ao seu redor, para as pessoas ao seu redor. Por isso que é tão importante você descobrir aonde está a sua contribuição. Né? Que foi justamente a minha crise da contribuição. Então, eu acho que quando a gente consegue juntar esses 4 fatores... Aí você tem sucesso. Na minha visão, sim. E não é fácil, né? Porque nós somos instruídos a buscar trabalho a partir daquilo que nós somos bons e que nos remunera. Sim. Aliás, é a primeira coisa, né? Normalmente é matemática, vai ser engenheiro que é bom, que ganha bem. Ganha bem. Isso. Pronto, fim. Toda a escolha de uma profissão, de uma vida que você vai ficar 30 anos, 40 ou 50, porque no Brasil a gente não aposenta mais, né? Não tem mais isso. Não, esquece. Então você escolhe assim. Desse jeito. Tão simples quanto isso. Ou então, quer ver pior que isso? Vira e mexe aos clientes meus falando assim, não, Thalita, eu fui para essa carreira porque eu era ruim de tal coisa. Não é nem que ele é bom em algo. Naquilo, ele é por era ruim exclusão. de outra. É por exclusão. Eu era ruim de língua portuguesa, então eu fui fazer engenharia. Falando em fui fazer engenharia... Dá para esses meninos, hoje, nos dias de hoje, escolherem uma profissão, nada que não possa mudar e, né, a gente sabe disso, a gente também vai descer mais aqui nesse assunto de transição. Mas você acredita que com 17 anos dá para escolher uma profissão, gente? 18? Eu acho, Vivi, pode ser que eu esteja olhando de uma janelinha muito pequenininha aqui. Eu tenho um filho de 17 anos. E pode ser que eu esteja olhando muito, né, o mundo que ele vive. Não, eu também tenho uma de 17. Pronto, então Vamos estamos olhando ali, figurinha. né? Estamos olhando ali daquele mundo que eles vivem. Eu acho que os nossos filhos, né, essa geração, é ainda uma geração um pouco menos madura do que nós éramos aos 17. Sim, é né? verdade. Eu concordo. A nossa geração, né, nós que fomos criados pelos baby boomers, pela geração pós-guerra, nós fomos criados, eu pelo menos fui criada para trabalhar. Sim. Né? Meus pais falavam para mim desde os 13, 14 anos, você vai ser o quê da vida? Sim. Né? Essa pergunta era uma pergunta que se fazia para toda criança de 10 anos. Sim, o que você vai fazer quando você crescer? Sim. Eu nunca perguntei isso pro meu filho.
Agora pergunto, né? Tem 17, mas, tipo, não ficava preocupada com isso. Então, Sim. eles cresceram sem esse peso de fazer escolhas. E eu acho que isso pode ter dado uma infância menos pesada para eles, mas por Mas outro uma lado, infância mais longa também. mais longa, Sim. esticou, né? Sim. Esticou. Então, eu vejo, né, meninos de 17, meninas de 17, ainda na infância. Sim. Né? Eu vi um especialista, outro dia eu estava falando no rádio, não vou me lembrar o nome, mas falando que a adolescência, ou seja, os sintomas, os sinais da adolescência estão indo até 20 e poucos anos agora. O que antes cessava antes. Então, eu acho cada vez então mais complicado você escolher uma profissão, inclusive sem se conhecer, Sim, né? sim. Sim, porque também não existe uma cultura de se conhecer, ainda não existe, Não, né? não. Ainda é pouco isso para se conhecer o que gosta, o que não gosta, um coaching vocacional, né? Pouquíssimos pais se preocupam talvez em contratar um coach vocacional, que às vezes vai custar 2 mensalidades de uma faculdade que às vezes ele vai ficar 2 anos e parar, né? Então é um custo-benefício que ainda não é entendido, né, por Sim. nós pais, mas que precisa ser porque eles realmente estão delongando essa infância, essa adolescência, né? Concordo Então fica mais plenamente. difícil de escolher, continua sendo difícil. Já era difícil na nossa época, é mais difícil agora. Eu concordo e eu acho que, assim, claro, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas a gente precisa deixá-los experimentar um pouco antes deles fazerem escolhas. Gosto disso, gosto muito dessa coisa da experimentação. Eu acho. Aliás, eu acho que nós deveríamos nos permitir isso. Nós também. Né? Pouca gente se permite experimentar. Ah, não, eu vou fazer uma transição de carreira. Calma. Trabalha um pouco de graça. Faz um serviço aqui, ó, voluntário. Vai ali, pede pra tua amiga pra você trabalhar no café dela. Tem gente que vai lá, quando ela descobre que ela não gosta de ter um café, ela já tem um. Ah, e agora? O que eu vou fazer com esse café? Eu descobri que eu não... Então, por que você não foi lá, não trabalhou um mês de graça? Sim. No café da sua amiga, no café do seu vizinho, pra descobrir se você gostava ou não? Gente, isso é muito precioso que a Thalita tá falando. É muito precioso, a gente poder experimentar. É um poder que nós deveríamos, Sim. né? E conhecimento é poder, né? Vivência é poder, né? Exato. Então, por que as pessoas morrem de medo de fazer transição de carreira? Porque parece que é se jogar do precipício. Sim. E não é? Sim, dá essa sensação. Eu vou perder tudo. Na verdade, a gente só pensa nas perdas quando a gente fala em transição de carreira. Fala, não aguento mais viver aqui, mas não posso sair daqui. Né? Parece uma prisão. E não precisa ser. Vivi, eu ouvia umas frases assim, ó, das pessoas. Você largou tudo? Tudo que eu larguei só então, aquilo emprego. Era tudo, Tudo né? pra mim é minha família, meu filho, meu marido, minha casa, minha saúde. Eu só saí do emprego. Mas, assim, as pessoas olhavam e achavam muito estranho. Até hoje, quando eu conto que eu pedi demissão... Mas você estava muito estressada, você estava muito mal? Você ficou doente? Tava quase morrendo, né? Não. Parece que é só no limite que a gente chega que a gente pode pedir. Você só faz a escolha na crise. E essa escolha da crise é a pior escolha que a gente faz, porque a gente não faz uma escolha com base naquilo que nós queremos. A gente faz uma escolha com base no que nós não queremos mais. Olha a importância disso. Toda vez que eu tomo uma decisão de carreira baseada numa crise, eu odeio onde eu trabalho, então agora eu vou procurar outro emprego, eu não quero outro emprego, eu quero fugir daquele inferno que eu tô. E aí, o que acontece? Então, é sobre a dor, né? É sobre você estar focando na dor que está te causando. Né? E a dor, eu sempre falo pro meu cliente, a dor não é boa conselheira. Por quê? Porque ela quer estancar. Ela não quer te dar prazer, ela não quer te dar orgulho, ela não quer te dar felicidade. A gente quer fugir, né? Exato. A gente quer fugir, é o sistema límbico nosso. Tem dor, vamos fugir. Exato, é instinto, né? Então, instinto. Toda vez que a gente obedece ao instinto da dor, você só quer sair correndo. Então, quando que é que eu tenho... Qual é o momento que eu tenho que perceber em mim? Falando, não, acho que eu tenho que fazer uma transição. Tanto de trabalho, né, vou sair daqui, vou pedir a conta, vou para outro, ou até de carreira mesmo. Quando que é, então, esse momento? Se não é para eu ser motivada pela dor, pelo que eu tenho que ser motivado? Vivi, eu costumo trabalhar, nem sempre é possível, né? Depende muito da situação em que a pessoa se encontra. Às vezes ela está numa crise tão grande que não dá para ir nessa linha.
Mas assim, quando chega alguém para mim dizendo, olha, eu quero fazer uma transição de carreira porque eu odeio a empresa onde trabalho, e eu percebo que o foco não é aquilo que ela quer, mas aquilo que ela não quer mais. Certo. Eu sugiro que a transição não aconteça naquele momento, que aconteça uma mudança de emprego que é diferente. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos estabilizar. Ótimo. Tá? Então, vamos mudar de área dentro da empresa onde você trabalha, vamos mudar de emprego, vamos mudar... Alguma coisa a gente vai mudar para estabilizar, para você começar a pensar. Porque naquele momento a pessoa não está pensando. Ela só está fugindo. Sim. Né? E aí, na hora que ela estabiliza... Algumas pessoas a gente consegue estabilizar até na própria cadeira. Dá para trabalhar... Aconteceu há pouco tempo com uma cliente minha... Chegou, tô mal, não quero mais, quero pedir demissão. Não, calma, peraí, vamos entender e tal. A gente entendeu o seguinte, não era tão ruim, mas ela estava aumentando o problema porque não estava bom para ela. O óculos que ela tá usando, às vezes. O óculos estava com grau muito aumentado. Ela entendeu que ela poderia sobreviver ali por mais 2, 3, 4 meses de forma organizada, sem se envolver tanto emocionalmente como ela estava se envolvendo, se cuidando, se blindando emocionalmente para não entrar, né, naquele ambiente tóxico que é aquilo. E, ao mesmo tempo, a gente começou a fazer uma busca por um outro emprego e, em 48 dias, ela está em outro emprego, vai começar agora esse mês. Então, eu brinquei com ela, falei, se a gente tivesse escrito essa história, ela não tinha ficado tão bonitinha. Mas o fato é que ela topou se estabilizar na mesma cadeira. E é possível. Eu já fiz isso. Eu já me estabilizei na própria cadeira. Mas você precisa ter consciência para isso. Se a pessoa estiver numa crise muito grande, já estiver num burnout, se a questão já virou médica... Aí eu até sugiro, vamos... Tem horas que tem que cortar mesmo. Né? Tem horas que não, peça demissão, peça para sair, vamos... Estabiliza. E aí eu falo, porque as melhores escolhas que a gente faz não são as escolhas no momento de desespero. São as escolhas no momento que eu tô conseguindo enxergar tudo. O momento de desespero eu só olho para frente, só quero fugir. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É biológico, inclusive, né? Quando a gente tá com medo, a gente nem vê os lados, a gente vê pra frente. Olha pra frente. Então, o momento de eu pensar numa transição de carreira ou de emprego, né? É quando eu tô um pouco mais equilibrada. Mas o que eu sinto em mim que fala assim, não, gente, isso aqui não tá mais dando pra mim? O que as pessoas normalmente sentem que aí elas procuram fazer uma transição? O que acontece? Vivi, eu digo que isso é igual o limiar da dor. Para cada um de nós é diferente, né? Então, você pode estar com uma dor de cabeça igualzinha a minha tá insuportável e a sua tá ok. É o limiar da dor de cada um. Eu sempre digo assim, qual que é a hora de sair? Quando a dor é maior do que o prazer. De tudo da vida. De tudo. Opa, conselheira matrimonial, não, Thalita Tofanelli. Eu brigo, às vezes as pessoas além falam de assim, transição de carreira, isso serve para casamento. Eu falo, transição de maridos. Não me confunda, porque é o seguinte, eu tenho o mesmo marido há 22 anos, eu não entendo esse negócio. Mas essa dica aí, ela ficou uma dica que dá pra gente usar aqui em todos os âmbitos da vida. Quando alguém tenta me levar pra esse lado, eu falo assim, o único casamento que eu consigo resolver é o meu, e olha que nem sempre é fácil. Então, a carreira eu resolvo, casamento é duro. Tenho dó dos conselheiros matrimoniais. Mas para tudo na vida, eu acho que quando tá doendo mais do que dando prazer, a gente tem que parar. Né? Você tem que ter consciência. Opa, esse negócio não tá bom mais para mim. Né? E tem que... Agora, se eu deixei chegar num momento insuportável, aí o meu corpo começa a gritar, aí o entorno começa... Então, a gente precisa estar o tempo todo atento. Atento a como é que nós estamos? Se ouvir, né? Se ouvir. Se perceber. Percebe que tem dor de barriga toda segunda-feira, que é quando tem aquela reunião. Pronto. Percebe que tem dor de cabeça toda terça-feira, que é quando tem não sei o quê. Sexta-feira parece que você tirou a algema, parece que você é aqueles cachorrinhos de condomínio que solta na grama, você sai correndo igual um doidinho. Desesperado. Não tá normal isso, né? Então aí acendeu uma luzinha aqui. Faz pauzinho na parede pro dia das férias. Igual na prisão. Igual na prisão. Eu já vi gente na mesa, assim,
que você tá fazendo aí? Ai, um dia menos para minhas férias. E quanto tempo falta? 4 meses. Cara, você tá fazendo 4 meses de pauzinho na parede porque tá ruim. Claro. Né? Então, a gente precisa começar a sentir os sinais. Eu lembro que teve uma época que eu estava profundamente infeliz no trabalho. Olha o sinal que eu pesquei aqui, depois, trabalhando com a minha mentora, eu entendi. Quando tocava o meu celular, que eu bati o olho na tela e era a foto da minha chefe, de uma chefe que eu tinha, meu coração disparava. Gente, se isso não é um sinal, o que é? Né? É o sinal físico. Então, nós precisamos tirar do botão do automático, parar de ficar dando essa desculpa. Mas preciso pagar a conta. Todos precisamos. Mas eu tenho filho para criar. Todos temos. Né? Só que você também tem um corpo, você também tem uma saúde, você também tem uma família que precisa de você são. Bem, isso. Né? Então, tudo isso tem que entrar na conta para a gente poder tomar uma decisão que seja uma decisão equilibrada. É fácil? Não. Por isso que a gente precisa de apoio. Certo. Porque se fosse fácil, tinha uma receita no YouTube. Sim. Como pedir demissão e ser feliz. Não tem. Não tem. Podia ser o título de um livro. Não temos. Então, não temos, né? Então, deve até ter, mas uma coisa é você ler o livro, outra coisa é você fazer. Sim. Né? Então, eu aconselho firmemente quem não precisa de um mentor de carreira? Quem não trabalha. Fora quem não trabalha, todo mundo que trabalha, eu aconselho ter. Em algum momento da carreira, Ou se você não quiser correr tantos riscos na carreira. Né? Então, tem clientes meus que falam, sempre. Thalita, até quanto eu posso contar com você? Até quando eu estiver viva. Quando eu morrer, melhor não, né? Mas, me chama, me pede ajuda. Então, eu brinco com os meus clientes, eu não tenho ex-cliente, eu tenho amigos para sempre. Então, vira e mexe alguém que trabalhou comigo 4 anos atrás. Thalita, eu tô com uma questão aqui, você me ajuda? Ajuda, claro que sim. E eu também peço ajuda para quem já me ajudou lá atrás. E tá tudo bem. Isso é criar uma rede de apoio para a carreira. Legal. Então, primeira coisa, a gente já entendeu que a gente precisa de apoio. Ok, tem um apoio. Então, primeiro a luzinha acendeu aqui. Realmente tô menos feliz, tô tendo mais problemas do que tô ficando feliz aqui. Então, acendeu a luzinha. O que eu devo fazer? Qual que é o primeiro passo? Tá bom, mentor de carreira é um dos caminhos, ótimo, para um percentual aí da população. Por quê? Porque ainda não é tão popular, ou é popular já? Eu acho que ainda tem muita areia nisso, né, Vivi? Porque, assim, infelizmente, nós também temos muitos profissionais que não se profissionalizaram. Sim, tem muita gente isso é um problema que não muito tem sério, experiência suficiente Sim. para... E não é só nessa área, tá, gente? É em tudo. É em tudo. É né? que essa área ficou uma área... estereotipada, né? Depois que assim, né, várias pessoas fizeram curso, mas não eram profissionais profundamente, como que vem da área de recursos humanos. A gente estudou junto, né? A gente fez uma das formações juntas. Mas eu tenho 20 anos de RH, você tem também muitos anos, não sei quantos. E eu tenho 21. E eu tenho a minha carreira. Então, assim, eu tenho uma base de carreira. Eu sei o que acontece numa reunião de diretoria, porque eu estive lá. Sim, nós estivemos lá, exatamente. Eu sei o que acontece no processo seletivo, porque eu fui selecionadora. Sim. E porque eu selecionei, porque eu também fui selecionada. Então, Sim. eu não li isso num livro. Isso, e é muito diferente. Bom, é muito. Então, ok, temos muito caminho pela frente, o mentor de carreira, o coach de carreira, ok. Então, eu como o profissional que estou assistindo esse vídeo aqui, esse podcast, ou ouvindo, eu não tenho, não sei, nesse momento não consigo procurar um coach ou mentor de carreira. Quais são, o que eu preciso fazer para começar a pensar na minha transição de carreira? Quais são os cuidados que eu preciso ter? Né? Eu sei que você falou a questão financeira, então se você puder contar um pouquinho para a pessoa assistir e falar, nossa, tá bom, então vou começar por aqui. Vivi, tem algo que eu sempre trabalho com os meus clientes e que eu acho que funciona para muita coisa na vida, que é a modelagem. Então, assim, ok, eu não posso contratar, mas eu conheço alguém que fez isso, que fez bem, inclusive. Tá. Né? Então, peraí, deixa eu entender. Quem fez isso? Quem fez uma boa transição de carreira? Ótimo. Primeira dica, hein? Então, a pessoa talvez não tenha, mas a gente percebeu que um colega nosso fez e fez direitinho, deu tudo certo, vou conversar com ele. Isso. Entender assim, o que você fez? Você vai fazer igual ele? Não. Não é receita de bolo. Mas você vai entender quais são os elementos importantes para que você aprenda. E aí, conversa com 10. Conversa com 20.
traça o seu plano. Né? Pensa assim, ó, então o fulano demorou 1 ano, o ciclano demorou 2 anos. Ah, esse aqui teve uma formação envolvida, esse aqui tinha grana envolvida. Então, coloca tudo isso na mesa para você montar o teu quebra-cabeça. E entendendo que, por mais que você tenha um apoio, quem vai tomar a decisão é você. É você. Exato. Então, tem uma coisa na transição de carreira que eu sempre trabalho muito, que é a questão emocional. Você está emocionalmente preparado para bancar esse troço? Porque é uma mudança, né? As pessoas vão perguntar, você vai ter que bancar. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei para uma reunião que eu não era mais da empresa, que eu não tinha mais crachá, perguntaram assim, Thalita, da onde? E eu falei, de mim mesmo. Eu sempre tive. Thalita da onde? Da BASF, da Volkswagen, da Braskem, da Comgás. Eu sempre tive um sobrenome por trás. E ali eu não tinha. Só que, de novo, eu estava preparada para isso. Aquilo fazia parte da conta que eu sabia que eu ia pagar. Por isso que o plano é tão importante. Né? Porque você vai entendendo as partes boas. Putz, olha, não vai ter mais chefe. Legal. Todo mundo acha que esse é o melhor benefício. Benefício, mas topo da lista. Benefício. Mas você precisa enxergar tudo. Né? E às vezes não ter chefe nem é tão legal. Às vezes você quer alguém que te mande, você não tem ninguém para te mandar, você precisa fazer sozinho. Né? Então, é importante ter esta visão ampla e não fazer isso como se fosse uma decisão de final de semana. Porque eu sempre digo assim, ó, uma coisa é você tomar uma decisão errada, viajei errado para um lugar ruim no final de semana. Tá bom, depois de 2 dias acabou. Agora, fiz uma mudança de carreira, vou dar exemplos aqui que eu vejo demais. Pedi demissão, montei uma franquia de bolo, não tô gostando. Tá, mas como é que você planejou isso? Não, porque a minha vizinha falou que tinha uma oportunidade e tal, peguei toda a minha rescisão. Ai, Senhor, e agora? Né? Aí tá feito. Dá para voltar atrás? Dá, mas já perdeu tempo, dinheiro, energia, a família já tá toda brava com você já brigou com todo mundo, a coisa já... Então, antes da gente pensar em decisões importantes de carreira, é importante planejar. Sim, e nesse planejamento eu posso colocar questão financeira, por exemplo. Né? Existe hoje um prazo médio, por exemplo, vou sair, imagino que vou esperar, sei lá, para me recolocar ou para o negócio engrenar. Não sei se existe um prazo médio, 1 ano, 2 anos. Então, eu preciso imaginar que em 2 anos eu preciso ter esse colchão financeiro para fazer essa transição, é correto? Sim, e por isso por exemplo, se você vai sair para montar um negócio, isso vai depender muito do teu plano de negócio. Então, em quanto tempo no teu plano de negócio você vai ganhar aquilo que você ganha hoje? Então, você precisa ter um plano para entender. Por quê? Porque não tem nenhum negócio nesse mundo que no dia seguinte te remunera para você pagar a tua conta de luz. Né? E é por isso que os negócios fecham no Brasil. Porque as pessoas, de forma inocente, montam uma portinha lá para vender alguma coisa e acham que aquilo lá vai dar dinheiro mês que vem para ele pagar o aluguel. E não vai. E aí, no 3º mês que não deu dinheiro e ele já está devendo para o negócio, já está devendo para todo mundo, ele fala, ser empresário no Brasil não presta, agora eu vou voltar para o mercado de trabalho. E aceita qualquer coisa para voltar para o mercado de trabalho e ter um salário fixo. Então, esse é o drama de quem empreende sem planejar. Então, se você está saindo para empreender, você tem que ter um plano de negócio. Nesse plano tem que estar muito claro em quanto tempo... mas tem a crise, tem a pandemia. Claro que tem tudo. Mas você precisa ter um plano para entender quanto tempo você vai retornar para o teu salário inicial. Você precisa ter um colchão. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha 2 anos de salário depositado na minha conta. Isso foi a minha exigência para mim mesma antes de pedir demissão. Entendi. Eu nunca tive problemas financeiros, graças a Deus. Eu tinha uma vida boa. Eu não vou fazer a minha transição ser um pesadelo financeiro na minha vida. Então, por isso até que eu demorei 3 anos. 3 anos. Exato. Ou seja, planejar mesmo. Planejei mesmo. E eu diria que isso foi uma boa parte do resultado que eu tenho hoje. Legal. Porque eu tive tempo de errar, de fazer besteira, de perder dinheiro, de não ganhar, de entender o que não dava, o que dava.
Porque eu não estava pagando o meu aluguel do mês seguinte, pagando minha conta de luz, pagando a escola de filho com aquele dinheiro que eu estava ganhando. Eu tinha a oportunidade, exato, de ter esse recurso ali, né, guardado. E aí, eu consegui, naquele momento, olhar mais para o trabalho e menos para o retorno. Ótimo, legal. E aí a gente pensa também, quando a gente pensa numa transição de carreira, ou seja, vou mudar completamente. Eu hoje sou engenheiro e vou virar cabeleireiro. Inclusive, na frente da minha casa tem uma pessoa que era engenheiro e ele virou barbeiro. Que legal, sim. Adoro. Adoro essas histórias. Tá lá com a barbearia dele, tá bonitinha, ela tá montada e tudo. Mas é uma mudança radical. Total, radical. Sim. Você já falou, né, de autoconhecimento e autorreconhecimento para poder entender. É uma orientação vocacional, de novo, que a pessoa faz, tá ali. Até o que acontece para ela conseguir fazer uma transição dessa? Ou até você falou, tá aqui de repente, gestor de logística e comprou uma loja de bolo, uma franquia, tal. Então, tem gente que muda completamente. Sim. Vivi, é um pouco mais profundo do que uma reorientação vocacional, porque na orientação vocacional, o adolescente, ele tem uma base muito rasa ali do que ele gosta, do que ele não gosta. Ele não tem uma experiência, tem pouco, né? Então, ali, na orientação vocacional, ela é até mais psicológica, né? Ela é até mais voltada para a personalidade do adolescente. Então, eu nem faço isso porque eu não sou psicóloga. Tá. Então, eu nem trabalho com adolescentes porque é uma ferramenta muito mais da psicologia do que da carreira mesmo. Você não tem uma base de carreira da onde partir. Não tem, verdade. Né? Quando você vai fazer isso com um adulto que já teve uma experiência de carreira, é daí que a gente parte. O que é que o fez feliz? O que é que o fez profundamente infeliz? Em que momentos ele sentiu que ele estava contribuindo? Em que momentos ele sentiu que ele era inútil? Então, a gente usa a experiência dele a favor dessa mudança. Ótimo. Por quê? Porque, às vezes, a decisão de montar uma... Coitado dos bolos. Tem gente que gosta do bolo e não vamos... Eu amo bolo. Não vamos assistir. Eu também eu amo adoro bolo. Bolo. Gente, não tenho nada contra nada quem monta. Contra os bolos, quem por favor. Monta uma banquinha de bolo, tá tudo certo. Eu tenho certeza. Eu vou até contar depois de uma cliente minha que fez isso e foi maravilhoso. Mas, assim, a pessoa que vai de uma forma impensada... É porque ela pensa assim, é meu outro jeito de sobreviver. Então, ele tá sobrevivendo aqui, ela vai sobreviver de outro jeito. Mas ela não para pensar sobre ela. Então, é uma transição de trabalho e de remuneração. Mas ela mesma não está envolvida naquela transição. Ela não para pensar, putz, será que eu vou gostar de ficar no caixa? Será que eu vou gostar de abrir a loja ficar numa cozinha dia? quente o tempo inteiro? Sentir cheiro de bolo todos os dias? Será que eu gosto de atender cliente que compra bolo? Será que eu gosto de mandar nas pessoas que fazem bolo? Será que eu gosto de comprar ovo para fazer bolo? Ela não para pensar nisso. Ela olha a porta do bolo ali, tá bom, é bolo. Pode ser café, pode ser bolo, pode ser água, pode ser... Então, é muito mais uma transição de atividade do que uma transição de carreira. São coisas diferentes. Né? Quando eu vou fazer uma transição... Eu falei que eu ia contar a história da minha cliente, que é ótima. Essa minha cliente, o nome dela é Dani. Ela era RH, ela trabalhava com folha de pagamento e ela foi demitida. E ela me procurou no momento de buscar recolocação. E conversamos, tá bom, Dani, vamos começar aqui, vou te ajudar, você vai se recolocar, tal, não sei o quê. Fizemos o currículo dela, começamos a prepará-la para se recolocar. E nós fazíamos um trabalho em grupo toda terça-feira, temos esse trabalho ainda, em grupo toda terça-feira de orientação para a recolocação. E, putz, a Dani estava com dificuldade de entrar no grupo, estava com tempo reduzido e tal. E aí, às vezes, ela me mandava um áudio. Puta, Thalita, desculpa, é que eu tô aqui na cozinha. Aí, um dia eu falei, você tem 5 minutos pra gente conversar? Eu queria entender um pouco o teu momento para te ajudar melhor. Aí, ela falou, tenho, pode ser agora? Eu falei, pode. Aí, ela abriu a câmera, ela tava com uma touquinha, assim, no cabelo, com um avental. Aí, eu falei, o que você tá aprontando? Ela falou, não te contei, eu faço o bolo pra fora. Eu falei, não sabia. Ela falou, então, eu sempre gostei de cozinhar.
E agora que eu tô desempregada, uma pessoa pede, outra pede e tal. Aí agora, nossa, eu peguei uma festa pra fazer, então eu tô fazendo docinho, por isso que eu tô muito atarefada, tal. Você me desculpa. Até falei, imagina, Dani. Aí ela falou, então, e aí, final de semana, putz, Thalita, inventei de fazer uns empadões aqui. Eu moro num condomínio grande. E aí comecei a fazer empadão e todo mundo tem um grupo aqui do WhatsApp, as pessoas começaram a pedir, não sei o que, passei o final de semana inteiro fazendo empadão. Falei, legal, e quanto que isso tá te virando por mês, Dani? Aí ela falou, não sei. Eu falei, você nunca parou pra fazer a conta? Não, tô aqui, tô me equilibrando, né, enquanto eu tô desempregada. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, faz essa conta, Dani, um mês, tá? E eu tô congelando aqui o teu programa de recolocação comigo. Faz essa conta um mês e entende se isso paga as suas contas. E aí depois te deixa feliz. Não, feliz ela estava, com certeza. Trabalhando de casa, o filho dela ajudando ela a fazer as entregas, o filho estava ganhando dinheirinho porque ela estava pagando uma recompensa ali para o filho e tal. Falou, putz, fazia tanto tempo que eu não conseguia almoçar com meu filho. Tá? Isso foi até antes da pandemia, não tinha ainda pandemia. Uhum. E aí, passou um mês, ela falou, Thalita, eu coloquei na ponta do lápis, eu descobri que eu tô ganhando mais do que eu ganhava na empresa. Opa! Eu falei, que decisão você toma? Eu sei que é difícil, tal, não sei o quê. Eu ajudei ela a fazer um plano de negócios, eu ajudei ela a fazer, né, a pensar na carreira dela. E hoje ela é boleira. E aumentou, arrumou uma cozinha industrial, trabalha numa cozinha agora. Que legal. E assumiu. Então, às vezes... Primeiro ela experimentou, né? Exato. É o que você falou, a experimentação. Exato. Ela experimentou, depois ela teve a coragem de assumir, né? Porque é abrir muito a cabeça para pensar assim, não é só um CLT que me remunera. Sim, claro. Né? Eu não preciso, não é só isso, não é só dessa forma que eu posso viver. Então, foi um trabalho também, né, de reconscientização aí da carreira dela, de entender que ela não estava abandonando a carreira de RH, mas que ela estava fazendo uma outra escolha. E olha, eu vejo a Dani, infelizmente ela mora longe, então eu não posso provar os bolos dela. Ela mora no Rio, mas eu até comento muitas vezes no Instagram, falo, Dani, se estivesse perto eu ia buscar agora esse bolo, porque a cara dele é ótimo. E eu sei que ela tá feliz. E é isso que importa. Exatamente. Sendo feliz, fazendo o que gosta, fazendo o que... Contribuindo para a sociedade, para quem está no entorno dela, claro, né? Fazendo aquilo que ela é boa em fazer, Sim. que ela se sente recompensada, não só com dinheiro, mas emocionalmente. Né? A gente não para pensar muito nisso, mas recompensa não é só quanto você bota no bolso. Emocionalmente, eu estou bem? Eu estou me sentindo bem com esse trabalho que eu faço? Ou eu me sinto um camelo? Né? Não queremos nos sentir um camelo, vamos tentar, vamos nos recompensar emocionalmente. É verdade. E falando em recompensar, você faz um trabalho de posicionamento profissional. Uhum. O que seria esse posicionamento profissional? Olha... É nas redes? O que é isso? Não, é assim... eu vou trazer um pouquinho da história de como é que surgiu Conte suas histórias. Nós amamos histórias. Eu sou quase o Forrest Gump da carreira. Há pouco tempo, eu comecei a trabalhar com alguns clientes que me traziam assim... Thalita, eu não sou promovido. Meu chefe não enxerga o meu trabalho. Na empresa onde eu trabalho, não me dão oportunidades, eu não tenho oportunidade. Ou então a pessoa querendo mudar de emprego. Não, aqui eu não tenho. Você já ouviu essa frase 1 milhão de vezes. Aqui não tem oportunidade. Gente, mas tá todo mundo se promovendo aqui, por que não tem para você? E aí eu comecei a entender algo que sempre fez parte da nossa vida profissional, mas que poucas vezes nós paramos para... Como é que eu estou me mostrando? Qual é a minha imagem pública como profissional? Como é que as pessoas me veem? E comecei a trabalhar muito isso nas mentorias de planejamento de carreira mesmo, né? Como é que você é visto? Por que você é convidado? Sou convidado para bucha. Será que a pessoa não vê você como um apagador de incêndio? Legal. Né? E aí eu comecei a criar um método
para trabalhar posicionamento. Então, hoje eu tenho uma mentoria que se chama Comunicação, Posicionamento e Relacionamento no Trabalho, que trabalha essas 3 vertentes. Que no final do dia é a imagem profissional da pessoa. Que junta e vira a imagem, o que ela passa, a informação que ela passa. Isso, porque a forma como ela se relaciona é a imagem que ela transmite. Né? Se eu sou aquela pessoa que fala que tá tudo bem, pau pra toda obra, eu aceito tudo, pode me mandar meia-noite, eu te entrego 5 da manhã. O que eu tô dizendo pra você? Que você pode abusar de mim. E aí, na hora, depois eu falo assim, nossa, eu tô me sentindo abusada. Oxi! Mas gente... Você tá se deixando abusar, né? Ou o contrário, não, é tudo dentro da regra, você não me vem 1 minuto atrasado, se você não me entregou no dia tal, eu também não entrego. Então, quem eu sou? Eu sou aquela pessoa inflexível, eu sou aquela pessoa que só sigo regra, que não aceito negociar. Então, eu sou vista desse jeito. Só que, como nós, né, apertamos o botãozinho do automático para a vida, a gente não percebe que isso traz o resultado para a nossa carreira, pro bem e pro mal. É verdade. E às vezes a gente quer ser super solícito e, na verdade, está passando outra informação. Ou a gente quer fazer e tá passando uma informação de ser uma pessoa inflexível. Então, e é difícil, né, a gente se enxergar. É muito difícil. Então, inclusive, aquela pergunta... eu falar pra pessoa o que eu tô vendo dela, do que ela... Porque ela fica brava comigo. Eu falo, eu tô ganhando pra você ficar puto comigo, mas eu vou falar. Eu vou falar porque eu ganho pra falar a verdade. Não ganho pra ficar aqui te falando. O que você tá me contando? Você tá me contando um profissional medroso. Sério? Sério. Sério. Você não tá fazendo nada sozinho. Você vai pedir bênção pra todo mundo o tempo todo. Por que ninguém te promove? Porque você tá se mostrando uma pessoa medrosa. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, é aí que a gente precisa mudar. Aí você trabalha esse ponto com Exatamente. Eu trabalho com comportamentos, com comunicação pessoal, com como é que ele se posiciona dentro do grupo. Né? Isso envolve vestimenta, postura numa reunião? Às vezes até sim. Tá. Às vezes até sim. Quando eu não sou especialista em vestimentas, mas eu tenho uma parceira que faz isso por mim quando eu preciso. Então, eu falo, você vai ter que dar uma mudada nessas roupinhas aí. Porque... O seu cabelo. Então, mas aí eu deixo na mão de quem entende. Mas, por exemplo, palavras que ela usa... termos que ela tem usado. Tem gente que usa termos que esses termos trazem uma imagem negativa. Que coisa. Então tem que fazer um grande mapeamento, na verdade. Exato. Então, às vezes, a gente está aí, né, sem ser promovida um monte de ano, faz seu trabalho direitinho, é porque tem alguma coisinha que pode estar pegando. E aí, muito legal saber que tem profissionais que ajudam isso. Muito legal. E tem uma coisa, Vivi, que é muito comum, que, assim, nenhum de nós, né, a não ser, assim, se for uma faculdade de marketing, pessoal, nem sei se existe essa faculdade, mas nenhum de nós aprendemos a nos vender. E isso até soa negativo. Sim, né? Verdade. Quando a pessoa fala assim... É mais fácil a pessoa falar pra mim, não sei me vender como uma coisa boa do que como uma coisa ruim. Sim, engraçado. Né? Ela tem orgulho de não saber se vender. Você acha bonito isso? Inclusive, por isso que tem muita gente ensinando a fazer o pitch, né? Que é o pitch de venda de você mesmo, né? Depois você conta o que é o pitch pra gente. Conto. Só que assim, não saber se vender significa não saber se posicionar, não saber criar uma imagem positiva de você no ambiente de trabalho. E muita gente acredita, de forma ilusória, que eu fazendo o meu trabalho, alguém vai ver. Querido, quantas pessoas tem ali olhando o seu trabalho? Não tem, ninguém é pago para ver teu trabalho. As pessoas recebem o resultado do seu trabalho. Ninguém sabe que você varou uma noite numa planilha. É verdade. Ninguém sabe que você deixou o almoço de família para preparar aquela apresentação de PowerPoint. E a empresa tem o quê? Tem centenas de funcionários. E ninguém é pago para ficar ali te vigiando quanto tempo você demora para fazer, o que você está fazendo, qual o esforço que você está levando para fazer aquilo. Então, nós precisamos, e aí a gente pode mudar a palavra, nos posicionar, fazer marketing pessoal, a palavra que fizer sentido para cada um, tá? Sem preconceito, mas quem quer se desenvolver em qualquer carreira precisa aprender a se posicionar.
Muito bom. E não é se posicionar no lugar que tá errado, não é um lugar errado para você, no lugar certo. Então, se eu, por exemplo... Porque também tem um lugar errado. É claro. Sim. Por isso que muita gente acha Tem que preconceito. tá ruim, tem preconceito. Mas eu não quero ser aquela pessoa que pendura a melancia no pescoço e fica puxando o saco do chefe. Não é isso. Não é isso. Né? Nós aprendemos de um jeito muito negativo isso. Sim. Né? Então, muita gente confunde isso com você puxar saco, puxar tapete dos outros, aparecer mais que o outro, desfazer do trabalho do outro. E não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com você demonstrar com clareza a sua contribuição para a empresa, para que você possa ser visto de acordo com aquilo que você de fato é. Sim, e reconhecido. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é verdade, eu provo. Isso vira aumento de salário, isso vira promoção, isso vira convite para viagens fora do país. Tudo isso que eu estou falando não é teoria, é o que está acontecendo com meus clientes na prática. E, Thalita, isso a gente pode usar a mesma metodologia, porque hoje a gente está com algumas empresas já com a estrutura mais horizontalizada. Uhum. Então, a mesma postura que ele precisa ter para crescer e como que seria esse crescimento numa estrutura horizontalizada, é o mesmo posicionamento que ele precisa ter para uma estrutura hierarquizada. Seria ou não? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, Vivi. Vamos dar exemplos aqui, sem citar nomes, mas entendendo essa diferença de horizontal para vertical, né? Para hierarquizada. Numa empresa mais hierarquizada, mais tradicional, mais vertical, você é responsável por uma parte menor do trabalho, mas você é cobrado mais profundamente daquilo. Tá? Então, por exemplo, uma área de finanças, ela tem ela tem um vice-presidente financeiro, aí ela tem 3 diretores, cada diretor tem 2 gerentes, cada gerente tem 3 coordenadores. Então, você pica aquela empresa ali, as atividades, porque é um volume muito grande, né? Então, você vai picando aquilo até chegar. Então, o coordenador, ele é um coordenador de contas a pagar para áreas de suporte. Então, é bem específico. Isso. Né? Então, ele tem uma atuação específica, mas ele tem um volume e uma responsabilidade grande, porque, né, ele responde ali para a matriz, né, se ele errar uma conta para pagar ali, ele gastou $1 milhão de dólares à toa, tal. Então, quem escolhe ou quem trabalha em estruturas assim, precisa ser um pouco mais especialista. Certo. Né? Porque ele lida ali e, claro, conforme ele vai crescendo, ele vai ficando mais generalista e ampliando o seu leque. Quando a gente está falando de uma empresa mais horizontalizada, mais aberta, uma startup, tem muito menos gente. Então, o cara do contas a pagar também é o cara do contas a receber, também é o cara do crédito e cobrança, também é o cara que faz o café de manhã quando a gente chega, também é o cara que estaciona o carro ali no dia que não dá. Então, ele é cobrado de fazer muitas coisas. Então, a forma como ele vai ser visto vai ser muito mais focada na quantidade de tarefas que ele é capaz de fazer, Entendi. Porque é pouca gente para fazer, do que na profundidade daquelas tarefas. Entendi. Ótimo. Tá? Perfeito. Por isso que é importante a gente se conhecer e entender. Eu sou bicho de startup ou eu sou bicho de multinacional gigantesca? Não tem nada de errado nem com um nem com o outro. Mas eu preciso entender qual que é a minha, porque senão eu posso ir achando que eu vou encontrar uma coisa e encontro outra. E isso fatalmente vira uma dor. Porque a pessoa... mas eu queria ir para a startup porque tem bolinha, piscina de bolinha. Legal, mas ali você é cobrado de fazer um monte de coisa que você não quer fazer. Então, numa transição, é muito importante que haja essa consciência, e por isso que eu disse, pergunta, experimenta, pergunta como é que é, pede para passar um dia lá, pede para ir para uma reunião, experimenta antes de tomar decisão. Então, as pessoas também podem escolher. Você está falando, olha, então dá uma olhada, porque aqui temos o modelo tradicional e aqui a gente tem startup, que é um modelo diferente, modelo, né, horizontalizado, aberto e tal. Ou seja, não é só a empresa que escolhe a gente também precisa escolher a empresa. Isso, inclusive, tem tudo a ver com eu estar no comando da minha carreira, da minha vida.
Uma parte da população já descobriu isso, outra não vai descobrir nunca. Mas o fato não é que nós podemos, nós devemos escolher, Vivi. Isso é algo que, assim, eu diria que é a lição básica da carreira. Se eu estou aqui e eu não acho que eu escolhi estar, ou eu escolho continuar, ou eu escolho sair. Tudo que eu não posso fazer é ficar achando que isso não é minha escolha. Não, mas eu não escolhi. Oxe, se você não escolheu, quem escolheu pra você? Então, isso eu acho que é, assim, uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes. Eu falo assim, tem coisas que doem, crescer dói, né? E fazer escolhas significa maturidade. Né? A gente não dá para uma criancinha de 2 anos escolher onde a gente vai passar o final de semana. Tem gente que dá, mas não devia. Onde vai passar o final de semana. Porque não tem maturidade para escolher. Não tem. Né? Muitas escolhas. Você não pergunta para um bebezinho de 6 meses, onde a gente vai almoçar hoje? Ele não sabe, ele só tá manando, ele não tem ideia do que é. Então, quanto mais maduros nós nos tornamos profissionalmente, mais nós estamos capacitados e habilitados a fazer escolhas. E nem sempre é fácil, porque é muito mais cômodo que alguém escolha por nós. Sim. Não fui eu que escolhi, a empresa me demitiu. Quantas vezes eu ouço as pessoas falando assim, graças a Deus que a empresa demitiu, eu não tive que tomar decisão. Que maravilha, né? A empresa, que é um órgão, né, que você nem conhece, tomou a decisão mais importante da sua vida. Parabéns. Então, é difícil, mas a gente precisa aprender a crescer para escolher, para ter condições de escolher. Então, eu posso escolher, devo escolher. E o mercado de trabalho, Thalita, ele tá, assim, a gente agora falando, né, começou a entrar aí, escolho essa empresa ou aquela empresa. O que o mercado de trabalho está fazendo, está escolhendo, está procurando? O que você percebe que está faltando, que está sobrando? Conta um pouco pra gente do mercado de trabalho pela sua visão. Vou fazer uma metáfora aqui. Conte. Sabe quando você chega numa pizzaria e tem 6 tipos de pizza? Você demora 3 minutos para escolher, né? Porque tem só 6. Isso era o mercado de trabalho há 20 anos. Hoje é aquela pizzaria que tem tudo. Tem pizza de batata frita, de arroz com feijão. Então, as oportunidades, as possibilidades hoje são muitas. Muitas mesmo. Profissões que não existiam no passado, existem hoje, né? A gente já sabe disso. Nós estamos aqui, youtubers. Quem era youtuber há 20 anos? Não existia. Né? Então, e hoje tem gente milionária que é youtuber. Eu espero ficar milionária também. Amém. Que seja. Então, as profissões estão pipocando todos os dias. E isso não é ruim. Apesar de ter gente que defende que isso é ruim. E agora tem mais youtuber... Ainda bem que tem um monte de opções. Isso. Mas isso não significa que as pessoas estão escolhendo certo, porque ainda tem aquela questão de mas eu não me conheço, não sei. Então, vai pela oportunidade e não pela escolha. Então, se você me perguntar, Thalita, o mercado tem várias possibilidades? Tem. Tem emprego CLT com carteira assinada e benefícios e tique refeição no final do mês? Não. Não tem. Não tem emprego para todo mundo. Pronto. Tem 12 milhões de desempregados no Brasil e não tem 12 milhões de vagas. Então, não tem. Ponto final. A conta não fecha. Mas tem trabalho para todo mundo? Eu tenho certeza que tem. E essa é a questão. Por isso que a gente precisa começar a olhar a carreira de uma forma muito mais ampla do que carteira assinada com tique de refeição. A gente precisa entender que fazer bolo, igual a Dani faz, é uma carreira sim. E a Dani não é uma desempregada fazendo bolo, ela é uma empresária da área da confeitaria. E que isso é uma forma de trabalho sim, isso não é bico. Adorei. Ela tem o plano de negócio dela, ela sabe quanto ela ganha, ela sabe quanto ela gasta, ela sabe quem são os clientes dela, ela está expandindo o negócio dela. Então, isso é uma forma de trabalho. Isso é uma libertação que você está falando aqui pra gente. Nossa. Uma sensação de liberdade, de não poder, dá? assim... Não tira um peso? Sim, tem vida fora, né, da CLT, por mais que assuste. E tá tudo bem assustar. E quando assustar, a gente tem que buscar o recurso necessário, a ferramenta necessária para apoiar a gente nesse susto, porque vai assustar.
E tá tudo bem também, né? Assustar. Tudo bem passar por esse momento. Faz parte, né? A gente normalmente tem mania de fugir do sentimento que a gente acha que é ruim. O sentimento que a gente acha que é ruim, na verdade, ele quer mostrar alguma coisa pra gente. Com a gente certeza. precisa ouvir esse sentimento. Então, e esses preconceitos que a gente tinha... minha filha não trabalha mais. Inclusive, teve alguém que falou assim, que até hoje está tentando explicar para a avó que ela não é desempregada e que ela trabalha de casa. Tem alguém que falou outro dia, eu não me lembro quem foi, mas ela falou assim, olha, até hoje a minha avó não entende ainda que eu posso trabalhar de casa. Mas como assim? De casa, filha, né? Não sei o que, não entende. E são preconceitos que a gente veio aí. Tem que sair, tem que trabalhar. A pandemia veio, deu um balde, mudou tudo. E aí parece que agora as coisas estão querendo mudar de novo. Vem seu Elon Musk aí e dá uma crachazada na galera. Que eu acho ótimo. Ixi, vamos ouvir isso aqui, então. Acho ótimo. Sabe por quê? Por quê? Porque o que aconteceu com o Elon Musk é justamente isso que a gente está falando. O Elon Musk, ele é o cara mais rico do mundo? Ele tem uma empresa gigante? Ele emprega um monte de gente? Sim, mas ele não tem poder sobre as pessoas. Eu discordo dele. Ótimo, eu não trabalho mais para ele. Escolha. Ele tem o direito de dizer que todo mundo vai trabalhar na empresa dele, porque ele é dono daquela empresa. Não, se eu não me engano, o diretor de Machine Learning da Apple pediu a conta do Vale do Silício. Pediu a conta porque começou uma vez por semana até não sei quanto de março. E ele falou, ok, uma vez por semana eu volto. 2 vezes por semana até não sei quanto de abril. Quando chegou em 3 vezes por semana em maio... Ele falou, não fico mais. Pediu a conta. Pronto. E ele saiu da Apple. E agora, se eu não me engano, ele está no Google. Não tenho certeza, sim. Claro que rapidamente, com a especialidade dele, ele foi recolocado muito rápido. Mas não aceitou. E eu acho que isso é emblemático. Sabe? A gente precisa... Eu faço uma metáfora com meus clientes que eu falo assim, ó. A gente tem que jogar o jogo entendendo que aquela regra que alguém colocou é a regra daquele jogo. Exato. Então, se eu tô jogando futebol, é chutar com o pé. Mas agora eu quero jogar com a mão. Muda o jogo. Não fica reclamando de chutar com o pé. Porque quando você começa a reclamar, a tua reclamação ela não tem efeito nenhum sobre o futebol. O futebol vai continuar sendo com o pé. Você não tem controle. Só que você vai virar pessoa chata, infeliz, amarga, porque você vai ficar ali correndo o campo inteiro querendo pegar a bola com a mão e não pode, porque a regra do jogo é a regra com o pé. Então, vai jogar vôlei, vai jogar basquete, que ali você pode botar a bola na mão. Eu queria ter mais autonomia numa empresa que é cheia de regra. Vai buscar outra empresa. Outra empresa. Eu queria trabalhar de casa numa empresa que quer trabalhar. Vai buscar. Então, é isso. É fácil, Vivi? Não é fácil. E tem uma coisa que eu falo muito. Eu não vendo nenhuma facilidade de carreira. Carreira é sempre difícil. E isso que eu ia te falar. O que é fácil, gente? Não vai ser. Então, dá pra ser. O caminho é difícil. Você pode escolher o caminho difícil com dor ou o caminho difícil com realização. Exatamente. Você pode escolher, caminho difícil indo pro inferno. Caminho difícil indo pro céu. O caminho vai ser duro. Agora, se você colocou na tua cabeça essa crença de que não, porque trabalho é isso, é aquilo, eu criei um monte de limitações para a carreira, aí você tá fazendo o caminho pro inferno e tá ali acelerando, inclusive, querendo chegar rápido. Por isso que é importante a gente ter essa consciência, né? Essa parada para arrumação. Eu brinco, tem hora na carreira que a gente precisa dar um freio de arrumação, assim, sabe? Arrumar carga. Quando que é esse momento, tá? Assim, eu com meus 20, eu com meus 30, eu com meus 40, com 50, com 60, com 70, 80, quando 90, eu senti no dia que você morrer, aí Deus resolve lá com você. Mas enquanto isso, você precisa parar toda hora. Quando que eu devo parar? Tem uma regra? Não. Eu, por exemplo, paro a cada 6, 7 meses, 8 meses. E isso, para mim, é fantástico. Por quê? Porque quando eu paro, eu penso, olha, parei de ter preconceito com o negócio que eu tinha há 6 meses e agora eu já melhorei com esse preconceito e agora eu posso fazer? Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu fiz há pouco tempo e que, foi... Quando eu comecei a fazer o que eu faço, muita gente me procurava com a necessidade de recolocação profissional. Confesso a você que eu não sabia que isso era uma necessidade do mercado e que nem era uma coisa que eu tinha um plano de trabalhar. Mas aconteceu uma conjunção de astros ali que
A empresa onde eu tinha trabalhado por 9 anos demitiu uma grande quantidade de pessoas no mesmo período em que eu estava saindo da outra empresa e estava montando meu negócio. E meus ex-colegas me procuraram com a necessidade de voltar para o mercado. E eu falei, tá bom, vamos lá. E eu comecei a ajudá-los, eles começaram a voltar para o mercado e eu falei, oxe, sabia que eu sabia fazer isso? Não, mas vamos embora. Então, e aí, né, como uma pessoa que vim de estruturas organizadas, eu criei um método para isso. Desenhei lá, precisava primeiro fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Criei um método, criei um curso, criei uma mentoria específica para recolocação e trabalhei isso por 5 anos seguidos, recolocando gente, tudo funcionando. Mas vira e mexe, alguém vinha e me perguntava assim, Thalita, você faz outplacement? Para quem não é desse mercado, qual a diferença entre uma coisa e outra? O outplacement é um processo em que a consultoria faz um trabalho de busca ativa de vagas. Para o cliente. E por que eu não fazia? Primeiro, porque na minha cabeça, e é verdade isso, eu precisava ter gente para fazer isso comigo, porque sozinha meus braços não funcionavam, não, era muita coisa. Segundo, porque eu tinha uma preocupação de não criar outplacements como eu vejo no mercado hoje que não funcionam. E terceiro, que eu achava que esse negócio não era para mim e pronto. Então, você faz isso? Não. Quem que você me indica? E aí eu quebrei a cara várias vezes porque eu indicava gente que não fazia direito e depois ainda meu cliente voltava e falava, Thalita, fui lá, paguei uma fortuna e o cara não me ajudou. Você me ajuda? E às vezes eu até acabava ajudando o cara de graça com dor na consciência. E aí, o ano passado, no meio da pandemia, 3 clientes vieram na mesma semana. Thalita, eu não me conformo que você não pode fazer isso por mim, eu não me conformo porque o mercado não tem ninguém que faz isso direito. Eu falei, mas eu também não faço. Mas pelo menos eu confio em você, eu sei que você vai dar o teu melhor. Aí, numa semana, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um teste. Eu tinha um preconceito danado disso. Vou fazer um teste comigo. Vou contratar uma estagiária, pagar do meu bolso e vou ensinar ela a fazer esse negócio. Vou desenhar esse processo, vou ensinar, vou trabalhar nesse negócio aqui junto com ela. Peguei 6 clientes, que já eram meus clientes. Falei, você não precisa pagar R$1 para mim. Quer que eu faça isso para você? Tô fazendo um teste, é laboratório. Testes, adoro. Se eu não gostar, ou se der errado, a gente continua amigo e você entendeu que isso aqui era só uma tentativa. Tá. Topa? Topo. Tá bom. E começamos. E em 3 meses, a gente recolocou esse povo, e aí veio mais. Faz 1 ano e tanto, e hoje eu tenho 4 pessoas na minha equipe fazendo isso comigo. Então, se eu não tivesse, naquela semana lá, parado e repensado, eu não estaria fazendo isso hoje. Tô feliz fazendo, tô empregando gente, tô ensinando gente a fazer um negócio que o mercado precisa que seja feito. Que legal, Thalita. Né? Então, mas eu precisei quebrar muitas coisas comigo, preconceitos, medos, preocupações, precisei arriscar, precisei ter um pouco de ousadia para fazer isso, aceitar que era um teste, que se desse errado, tudo bem. Né? Para poder mudar algo na minha vida, na minha empresa, inclusive. Então, toda hora é hora da gente repensar. Por quê? Porque senão a gente está ligado no automático e não está parando para olhar oportunidades. E essa era uma oportunidade. Incrível. Então, o teste, assim, eu acho que uma das falas suas que vai ficar para mim, que está ficando para mim, é a coisa de testar. Testar e se permitir testar e testar. E, na verdade, isso é meio que o modelo de startup, né? De fazer protótipo e testar, e não deu certo, e protótipo e testar, e protótipo e testar. Sem dor, sabe? Saber que faz parte do jogo, a testar e dar errado. E se não der certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ainda tá num nível pequeno, não é eu comprar uma casa de bolo, é eu começar a fazer bolo em casa pra ver se eu gosto daquilo. Isso, exatamente. Né? Eu não preciso comprar um terreno e plantar uma plantação inteira de feijão pra descobrir que planta no potinho. Depois você planta na... Sim. Aí você vai aumentando. Vai aumentando, né? Então, vai fazendo e teste. nós, Vivi, a nossa geração, agora eu vou falar um pouco da geração, nós fomos ensinados a não errar, porque nós éramos castigados com o erro. Desde a escola. Né? Errou na prova, tirou 0, vai repetir de ano, vai não sei o quê. Então, nós fomos, muitos de nós, né, fomos ensinados que a gente tinha que acertar de primeira,
que a gente tinha que dar a resposta certa, ou você cala a boca ou você dá a resposta Sim. certa. Eu não posso arriscar dar uma resposta. Isso já é um pouco diferente para essa nova geração. Sim, ainda bem, né? Ainda bem, essa geração, eles nem ligam se eles dão a resposta errada. Eu nem vi que era tá tudo bem. Pronto, agora eu vou dar certo, é Agora, isso. essa dureza do mercado, né? E que bom que isso abriu, que bom que as startups chegaram para mostrar que tá tudo bem se a gente botar no mercado um produto que não funciona. A gente vai lá e coloca o outro. Normalmente eles fazem em menor escala, né? Isso que é legal, fazer em menor escala. Atualiza, e depois vem uma outra versão e tudo bem, a gente compra as outras versões, né? Você fala, não foi bom, tal. Mas você não vai lá matar a empresa, eu vou jogar uma bomba porque... Não, só essa versão não era boa, aquela é boa. A gente acostumou, a gente meio que normatizou essa questão do teste, né? Sim. Então, a gente precisa aprender isso para nossa vida. Sim. Né? Então, se eu quero ter uma loja de bolo... Eu vou lá na lojinha de bolo, escuta, posso trabalhar uma semana aqui? Tô uma semana de férias. Posso passar uma semana aqui com a senhora? De graça, não Ninguém cobrar vai nada. falar não. Provavelmente a probabilidade de receber um não é pequena. Aconteceu há pouco tempo com uma menina, me procurou. Ela falou, Thalita, eu tô fazendo algo que acontece muito e que as pessoas não sabem como sair disso. Eu tô fazendo pedagogia. Mas eu tenho uma experiência em loja. Eu sou balconista de loja a vida inteira. Mas eu queria ir para pedagogia. Só que como é que eu faço essa transição? Porque nenhuma escola me dá emprego. Eu nunca trabalhei como professora de escolinha e tal. Aí eu falei, tá, e você tá trabalhando? Não, eu tô desempregada. Falei, então, tem uma escolinha perto da tua casa que você pode ir a pé e voltar a pé? Tem. Falei, bate lá na porta e fala assim, tô fazendo pedagogia, quero passar uma semana aqui, 2 semanas no período da manhã, ajudando vocês, no que vocês tiverem para fazer. Pode ser na recepção. mas eu vou trabalhar de graça? Eu falei, não, senhora, você vai aprender. Que é muito diferente de trabalhar de graça. Você vai aprender como que é o dia a dia ali na escolinha. Depois de 1 semana, 2 semanas, tal, ela me ligou e falou assim, apareceu uma vaga aqui e me contrataram. Pronto. Não era a intenção era aprender. Sim. Mas acabou aparecendo a vaga, ela já estava ali, estava Claro. fazendo um bom trabalho, estava trabalhando de graça bem. Se você está trabalhando de graça bem, pagando, vai trabalhar melhor ainda. E pronto, ela ficou ali. Então, são coisas que a gente não para pensar. É verdade. Né? E Thalita, assim, às vezes pela forma como você está falando, dá a impressão que ela tem uns seus 20 e poucos anos. Tem, bem jovenzinha. Agora, você me falou também que tem um cliente com 70. Uhum. Como que uma pessoa... Na verdade, isso daqui foi uma pergunta encomendada para você, tá? Foi. Manda aí. Foi uma pergunta encomendada. Um beijo para quem encomendou minha Eu pergunta. é confidencial. Um beijo para o Confidencial, que encomendou esta pergunta. 50 anos. Quero trocar de carreira. Sempre trabalhou em área administrativa, eu quero trocar de carreira. Gente, é muito assustador, porque é isso que você falou. Como a gente aprendeu que não pode errar. Uhum. Diferente da de 20, que se errasse, ela ia... Minha cadeira tá fazendo barulho, vai ouvir aí, mas é só um barulho da cadeira. Não é as costas que Não estão é estralando. Ainda não. Acho que a pessoa de 50 anos é ela, gente. Sou eu. Mas, assim, o que acontece? O de 20, ele se permite mais mesmo. E ainda bem, a gente tem falado isso que é ótimo. Mas o de 50, ele também não pode errar mais. Ele ainda tem muita coisa. Você começou dizendo, as pessoas pensam que trabalho é só pagar conta. Então, o de 50 falam, eu tenho conta para pagar, eu tenho responsabilidade aqui. Como é que eu posso me aventurar? Inclusive, a palavra utilizada é essa, aventurar. Isso. Uhum. Vivi, por isso que é importante ele considerar todos os aspectos desta mudança. Né? Então, assim, vou trazer aqui alguns exemplos do que eu vejo muito acontecer com quem tem os 50. Eu não posso errar. Estar trabalhando num lugar que você não gosta, tá certo? Olha! Essa é a primeira pergunta que eu faço. Quando eles falam assim, eu não posso errar. Eu falo, tá. E você tá feliz onde você tá? Não, isso é certo? Já tá errando. Já começou errando. Thalita, não, mas eu não posso porque eu tenho salário fixo, eu tenho benefício, eu tenho família. Beleza, entendi. Tá bom. Então, vamos lá. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de, sei lá, ser jardineiro.
Mas jardineiro não vai me dar. É verdade, jardineiro não vai te dar mesmo. Você ganha 50 mil reais hoje como diretor, você quer ser jardineiro, dificilmente você vai ganhar 50 mil reais como jardineiro. Concordo com você. Vamos começar a fazer assim, ó. Você vai começar a plantar o jardim da tua chácara, depois você vai pegar o jardim da chácara do lado, você vai fazer isso de graça, umas 4 chácaras. Pra você entender, você gosta mesmo de ser jardineiro, você gosta de mexer no jardim da tua chácara. Porque pode ser que seja um hobby. Sim. Olha, importante diferenciar. Uhum. Agora, na hora que você fizer o quarto jardim e falar, puta, que lindo, que tesão fazer esse quarto jardim, então pode ser que isso seja realmente. E aí a gente vai começar a pensar na sua transição. No começo você vai fazer isso no teu tempo livre, depois você vai aumentando, depois você vai virar um consultor, vai ganhar o dinheiro, mas você vai continuar até a hora que você vai conseguir fazer isso de uma vez. Mas pode ser que ele não vá ganhar 50 mil nunca mais. E tudo bem. Pode ser. Pode. Aí ele tem que ter... E a pode ser questão que ele é... assuma isso, que assim, Sim. eu nem precisava mesmo desse carro zero. A questão é ter essa consciência. Eu não vou ganhar mais Isso. 50, vou ganhar 5 ou 10, mas E tá tudo tá bem. tudo bem. Né? Eu tenho um cliente, eu adoro dar o exemplo dele. Ele é jardineiro, não. Ele é engenheiro. Trabalhou por, acho que 30 anos em multinacional. E me procurou para voltar para o mercado porque tinha sido demitido e eu quero voltar para o mercado. E ele já estava num período, acho que ele já estava até aposentado, assim, mas aposentado hoje em dia recebeu uma ninharia ali. Infelizmente. Bom, e aí começamos a trabalhar para ele voltar para o mercado e tal. E aí um dia, conversando, ele falou assim, posso te mostrar um negócio? Falei, claro. E aí ele me pegou umas fotos, era um atendimento online, ele mora na Bahia. Ele pegou umas fotos e falou assim, olha as fotos que eu fiz ontem, tinha sido a festa da Iemanjá. E, gente, cada foto mas fantástica. Eu falei, você é fotógrafo dele? Não, só faço isso. Eu falei, não, você é fotógrafo. É um biquinho, Eu também tiro foto, mas eu faço isso só. Mas olha o que você tá fazendo. Eu falei, por que você não pensa que isso pode ser uma carreira? Thalita, isso não dá dinheiro pra ninguém. Eu falei, não, Sebastião Salgado é pobre. Tá vivendo ali, ó. Eu tive até que passar e dar uma marmita pra ele hoje de manhã, porque ele vive aqui na porta da minha casa. Eu falei, para. Não, mas você sabe, né? Eu sei, tudo isso que você tá falando. Então vamos testar. Vamos testar. Você tá desempregado mesmo, tá? Você tem tempo, não tem? Então, ó, vamos pegar essas fotos e vamos levar... Ó, você tá morando aí num lugar ótimo de turismo, Salvador. Vamos levar em lojas que vendem coisas para turistas e deixa lá. Fala, ó... Eu vou deixar aqui essa foto, ela vai custar R$200. Se você vender, 100 é seu, 100 é meu. Tá. Você acha que funciona? Não sei, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, se a gente não testar. Uhum. Bom, para encurtar uma história longa, hoje tem foto dele em apartamentos em Manhattan. Ah, que legal. Ele é um super fotógrafo. Eu não tenho uma foto dele ainda, porque eu não consigo escolher, porque ele já falou, Thalita, escolhe que a foto é sua, eu te dou a foto de presente, mas eu não consigo escolher, porque cada foto linda. E assim, ele assumiu que ele é fotógrafo. Aonde ele vai? Ele saiu do armário. Saiu do armário. E assumiu que é fotógrafo. Sim, e é um fotógrafo fantástico. Olha que maravilhoso. Fez parcerias com profissionais da área da arquitetura e da decoração. Que legal. Então, hoje, ele até coloca no Instagram dele, que é fotos para arquitetura e decoração. Então, muitas fotos são encomendadas, né? O arquiteto vai lá e fala, tô fazendo uma casa assim, assim, assado. Seria legal uma foto de mar, seria legal uma foto disso. Então, ele vai lá e faz por encomenda. Exclusiva. Exato. Fotos fantásticas que estão, assim, em paredes de casas fantásticas. E ele tá feliz da vida. Quando eu sei... ele tem 50 e poucos anos. Acho que 55, se eu não me engano. Quando eu sei que meu hobby, então, pode virar minha primeira função, meu primeiro trabalho. Quando você fechou essa conta, eu sou bom nisso que eu faço? Ou não? Queimo todos os bolos que eu faço. Eu gosto, mas queimo todos, então talvez não. Então, sou bom? Essa é a primeira. Gosto. Gente, é tão importante entender a diferença entre sou bom e gosto. Isso que eu ia te falar, como eu sei que eu sou bom? Quando todo mundo fala assim, ficou ótimo, Vivi. Maravilhoso. Nossa, que delícia o bolo da Vivi. Mas quem é esse todo mundo? Porque uma coisa é minha mãe, uma coisa é minha mãe que vai assistir esse podcast e vai dizer, Vivi tá ótima. A minha não diria. A minha é bem mais honesta. A minha mãe vai falar. Então, uma coisa é minha mãe dizer, uma coisa que a gente é bom. Quem é essas pessoas que falam? Então, vamos pegar o exemplo aqui desse meu cliente.
Ele poderia falar assim, não, mas quem falou foi a Thalita não é nada de foto. Ótimo, então vai lá num lugar que tem gente que entende Tá. e pergunta, o que você acha dessas fotos? Então, eu não sei se meu bolo é bom. Ótimo, vai lá numa feirinha de bolo e tenta vender. Se você vender, as pessoas comprarem, vai lá num concurso de bolo, faz um bolo para uma festa de aniversário e faz as pessoas. Então, testa para ver se é só uma coisa da família que gosta do seu bolo, se de fato o seu bolo é bom. Legal. Né? Então, importante entender, né? Eu estava falando agora, da diferença entre sou bom e gosto. Tem coisa que a gente gosta de fazer, mas nós não somos bons. E aceita... Que dói menos. Que dói menos. Né? Tudo bem, eu gosto, mas não fica bom. Eu adoro fazer café. Meu café é uma água suja. Tá bom, aceita. Pode ficar fazendo, mas faz pra você. Ou para as coitadas da família que quer comer, mas não sai querendo viver disso, porque não vai rolar. Certo. Né? E o contrário também é verdade. Tem coisas que nós somos boas em fazer, mas que nós não gostamos. E essa é a mais difícil de descobrir. Por quê? Porque as pessoas te incentivam a fazer. Você é bom. Vai lá, faz. Só que você não gosta. Também tem essas, então. Só que eu sou bom, mas eu não gosto. Tem. Então, precisa entender. Essas duas coisas precisam casar. Tá? Vou dar um exemplo que eu descobri sobre mim. Eu sou uma pessoa que falo pouco, sou tímida. Isso, a gente percebeu desde o seu desde o seu olá aqui. Gente, tá sendo um sacrifício para mim. Eu sempre fui uma faladeira. E eu sou uma pessoa que sou boa de argumento. Eu sou boa de discutir. Então, eu trabalhando na empresa, todo mundo me dava esta tarefa árdua de chegar lá e defender, discutir, argumentar e brigar. Eu entrava na rinha todo dia ali para brigar com os galinhos de briga. E eu sou boa nisso. Mas eu não gosto. E eu descobri que eu não gosto quando eu comecei a ter uma crise de estresse. O meu corpo, ele começa... Meu estresse é diferente do estresse da maioria da população. A minha imunidade baixa. Então, eu comecei a ter várias doencinhas de imunidade baixa sem saber por que eu estava doente. Porque mentalmente eu continuava bem, mas o meu corpo sofre. Também não sabia disso. Quando eu percebi por que eu estava tão estressada e tão com imunidade? Porque eu estava fazendo algo que eu sou boa, mas eu não gosto de fazer. Só que eu era altamente incentivada e valorizada para fazer aquilo. Olha. Então, gente, é uma pegadinha de carreira isso. Pode ser que você seja bom em fazer alguma coisa, tá todo mundo falando, ai, que lindo que tá, tal. Você fica feliz porque você é reconhecido, mas te faz mal. Então, temos que somar essas duas coisas aqui. Tô fazendo a transição de carreira. O quanto que isso me remunera e o quanto eu tô disposto a mudar o meu padrão de vida por isso. Então, pode ser que o cara, por jardineiro, ganhe 5 mil, não 50. Sim. Tô disposto? Tô. Beleza. Não tô disposto. Então, eu preciso criar uma empresa de jardinagem, preciso contratar os jardineiros, preciso ser jardineiro da casa de um bilionário, do Elon Musk. Não, ele não tem casa. Rainha Elizabeth. Da Rainha Elizabeth, Palácio de Buckingham, sei lá. Eu preciso pensar numa outra forma. Então, eu preciso ser remunerado. E eu preciso entender que aquele meu trabalho contribui com algo que eu gostaria de contribuir. Então, esse cara, quando ele vê a foto dele num apartamento em Manhattan, ele pronto, aquilo basta. Ele está recompensado por aquilo. Então, toda vez que a gente vai fazer uma transição, essas coisas precisam se falar. Legal. Eu brinco com as pessoas que eu só não posso ainda vender sopa porque ela não dá dinheiro para mim. Porque eu gosto, todo mundo adora minha sopa, eu sou boa de fazer sopa, mas eu ainda não ganho dinheiro com ela. Então, continua sendo hobby. Legal. No dia que eu vender uma sopa e essa sopa me remunerar, pronto, eu mudo de carreira. Por enquanto, eu vou só fazer sopa. Só fazer por hobby. Sim, mas também não tem por que você sair da sua porque você tá feliz. Claro, é uma brincadeira. Mas assim, é essa lógica que a gente precisa criar, entendeu? Entendi. Porque pode ser que em algum momento aquilo vire. Eu tenho um monte de exemplo de gente Agora mesmo eu entrei num grupo de um cara que eu conheço. Que começou a trabalhar com milhas, por exemplo, né? Eu entendi. E aí ele começa a ajudar aquele negócio vira o negócio dele. Virou, é verdade. E ele ganha dinheiro com isso, né? Tem um livro que se chama Startup de $100, já ouviu falar? Não. É maravilhoso esse livro, que conta várias histórias de pessoas
que tinha um hobby ou tinha uma atividade E paralela. começou com $100. Exatamente. E que virou uma startup e que depois virou a profissão da pessoa. Que legal. Aí uma dica bacana de livro, hein? Muito a legal esse startup livro. de $100. Isso. Adorei. E você também trabalha com liderança, Thalita. O que você Sim. faz, né? Porque assim, você tá treinando essa galera para poder entrar, você faz treinamento de entrevista. Faço. A pior pergunta é aquela, qual é o seu pior defeito? Gente, aquela pergunta, como que as pessoas podem responder? Ajuda a gente, porque, gente, Ó. as pessoas ficam... Outro dia eu vi uma brincadeira no LinkedIn, falar, é ser muito organizado, é ser muito... Nem sei mais ontem o eu que. quase bati numa cliente, que ela falou, perfeccionista. Eu falei, Eu sou muito Ou a perfeccionista. gente termina hoje o contrato, ou você muda essa palavra. Ai, por que eu não posso? Não! Não, essa Vamos é lá. demais. Eu vou pedir para as pessoas pegarem agora, ou pararem o podcast agora, pega o papel e caneta, que eu vou dar a receita deste bolo. Gente, essa pergunta, eu não sei porque os selecionadores ainda fazem, mas fazem, vou fazer E o quê? ela não é ruim, hein? É, não é ruim? Não, Acho vou ela explicar mais ou por quê. menos, hein, ela, Não, vou viu? explicar por que ela não é ruim. Porque, vamos entender o por trás dessa pergunta. A pergunta pode ser ruim, mas Pergunta é o que ruim. eu consigo avaliar naquela pessoa? Se ela reconhece aquilo que ela faz de bom e aquilo que ela Ou faz se ela de tá ruim. mentindo, né? Porque assim, na Ou verdade... se ela é uma mentirosa. Sim, porque eu acho que é só isso Se que ela dá pra se conhece. saber. Não, É. porque vamos pensar assim, ó. Responde aqui pra mim, Não, Vivi. se eu respondo essa coisa do perfeccionista, eu não tô dizendo nada pra ela. Sim, nada. Tô dizendo nada. Se eu sou uma entrevistadora experiente, eu, por exemplo, como entrevistadora, na hora que a pessoa vem nessa, eu já vou direto. Ah, perfeccionista? É meu defeito. Eu falo, me traz um momento na sua vida que você ferrou tudo por ser perfeccionista. Não tem. Não tem, porque ela deu uma resposta vazia. Sim. Não, Peguei 90% dessas respostas são vazias. Por isso que eu Pronto. acho que essa pergunta aqui Ela é tem que ser boa. desmascarada. Ela é boa. Por que ela é boa? Porque o que eu ensino pro meu cliente? Essa pergunta virá, não odeie ela. Ela virá. Ela existe. Né? É igual pulga. Ah, eu odeio pulga. Ela existe. Você pode odiar quando você quiser. O ódio é seu. A pulga existe. Então, a pergunta existe. Como é que eu vou responder essa pergunta? Da mesma forma como eu vou responder a pergunta, o que você é bom? Quais são as suas melhores qualidades? Isso demonstra que eu sei lidar com as minhas qualidades e eu sei lidar com os meus defeitos. O que eu faço com as minhas qualidades? Coloco à disposição. O que eu faço com os meus defeitos? Mitigo o risco deles. Então, se a minha maior qualidade é saber negociar com pessoas, então eu dou essa resposta. Olha, eu acho que uma das qualidades que eu tenho é saber negociar. Eu sou uma pessoa que me relaciono muito bem, que entendo, consigo conciliar, consigo trazer um ganha-ganha. Então, eu coloco isso à disposição da minha função. A empresa já sabe que ela pode contar com isso. E o meu maior problema, defeito, chame do jeito que quiser, pereba, do jeito que você quiser, é que eu sou uma pessoa que não me atenho a detalhes, por exemplo. Estou falando de mim, gente, essa é a minha resposta. Tá. Não me atenho a detalhes. Eu sou uma pessoa que passo despercebida com detalhes. Então, quando eu estou fazendo um trabalho que exige mais atenção, mais detalhes, eu peço ajuda para alguém que é melhor nisso. Eu me concentro mais, eu tiro todas as distrações de perto de mim. Eu escolho um horário que eu não vou ser interrompida. Eu aviso as pessoas, gente, eu tô trabalhando num negócio aqui que eu não posso ser interrompida, tá? Então, por 1 hora, não me chamem. Então, eu crio uma forma de me ajudar. Eu vou ser uma pessoa detalhista? Não, nunca. Isso vai ser sempre um problema para mim. Mas, eu sabendo que eu tenho essas questões, eu uso formas para mitigar o risco de cair nesse erro. Perfeito. Então, Agora, ela é boa. Por quê? Porque mostra que a pessoa, sabendo o erro dela, sabendo aonde ela erra, ela consegue corrigir. Se eu não sei aonde eu erro, como é que eu corrijo? Sim. Mas tem um cuidado, Thalita, não sei se você vai concordar comigo, que é de quem faz a pergunta também. O quanto de capacidade que ela tem de ouvir e não criar um julgamento na hora. Porque se a pessoa falar, eu não sou atenta, por exemplo, não sou atenta a detalhes. Nossa, mas ela é gerente de RH, vai lidar com uma folha de pagamento, imagina. Então, na hora, há um julgamento da parte do recrutador, do selecionador. Sim. Então, essa pessoa também precisa estar preparada para tirar da pessoa o melhor dela e sem o julgamento.
Sim, e por isso que é importante que o selecionado, o candidato, esteja preparado, porque o que eu digo aos meus clientes é que assim, ele vai ó, trazer mas a outra pessoa vai estar preparada? Isso está fora do nosso controle. fora do controle. Né? Agora, o que está no nosso controle? Você estar pronto para dar essa resposta. Pronto. Então, você precisa trazer um exemplo dessa resposta. Você precisa dizer como você faz. Você precisa dizer como você mitiga isso. Como você lida com isso. Porque se eu falar só uma palavra solta, isso pode deixar a outra pessoa interpretar do jeito que ela quiser. Se eu disser, olha, eu sou uma pessoa que, por exemplo, quando eu estou fazendo uma conferência de planilha, eu tenho dificuldades porque eu não sou atenta a números. Então, eu estou contando. E é verdade, a minha situação é verdade. Então, eu preciso... Eu conto como eu faço, eu conto o que eu peço, como que eu peço ajuda para isso. Então, a pessoa vai entender e fala assim, não, tá bom, ela é uma pessoa consciente daquilo que ela não é boa em fazer. Todo mundo é bom em fazer tudo? Não existe essa pessoa. Né? Uma vez eu perguntei numa entrevista, que era inclusive para trabalhar comigo, qual que é o teu maior arrependimento profissional? E uma pessoa falou, eu não me arrependo de nada. Eu pensei, então eu não pode trabalhar comigo essa pessoa, porque eu me arrependo de um monte de coisa. Todo mundo... Como que a gente faz besteira todo dia? Sim. E a gente precisa se arrepender das besteiras que a gente faz. Então, quando eu não estou preparado para esse tipo de pergunta, eu posso fingir, eu posso encobrir, eu posso dar uma resposta vazia. Né? Por isso que é tão importante, eu falo para o meu cliente assim, ó, você vai responder a pergunta do que você é melhor do mesmo jeito, com a mesma clareza do que a pergunta com o que você é pior, porque isso mostra que você se conhece. Autoconhecimento. Exato. Quando eu faço essa pergunta no treino, a pessoa faz até uma careta. Aí, ó. Tá vendo que você não aceita seu erro? Ai, sério? Tua cara. Você já fez cara de dor. Quando eu falo do que você faz mal, ou qual foi o teu erro, ou quais são os seus defeitos. Então, a gente precisa, como seres humanos, nós precisamos conhecer tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos. E entender que a qualidade é algo que eu ponho na vitrine, eu entrego, eu coloco aquilo ali, ó, à disposição da empresa, do meu cargo, da minha equipe. E o meu defeito, eu mitigo para que aquilo não vire um problema para a empresa. Muito bom, dona Thalita. Muito bom. Falamos aqui. Pouco, falamos né? pouco. Quase nada. Desculpa, gente. Veja só, falamos aqui da importância de ter uma rede de apoio, da importância de testar, da importância de se conhecer, de se auto-reconhecer, como você falou, da importância de não tomar decisões quando a gente está com muita dor, porque daí é uma coisa de fuga, é uma coisa que muitas vezes não é racional. Falamos sobre tudo isso. Faltou falar de alguma coisa? Olha, acho que tem uma coisa que vale a pena a gente falar aqui, que é algo que eu tenho trabalhado muito, Vivi, e que é um tabu também para a carreira, que é o momento da recolocação profissional. Né? Então, muita gente se vê nesse momento como, por exemplo, se a pessoa está desempregada, ela se vê muito perdida, né, na recolocação. É algo que, assim... Não tem literatura para isso, não tem... Tem curso que é o meu, mas não tem... Ó, merchan. São assuntos muito pouco divulgados, muito pouco tratados com cuidado, né? Então, a sensação que dá é que a pessoa que está desempregada é um cego no tiroteio, ela está atirando para todo lado, ela não sabe se o que ela está fazendo funciona ou não funciona, quase verdade. Que um bingo. Né? Eu falo assim, ó, tem gente que está desempregada, está com a cartela ali esperando vir o número, vir a boa. Gente, não é assim. Não é estratégia, é plano, é preparação, é método. Né? Então, isso é algo que eu gosto de desmistificar para que pessoas que estão procurando emprego, até para quem está empregado procurando emprego, tem gente que está infeliz no trabalho, mas eu não vou porque eu vou ficar ali jogando bingo. Né? Então, quando você está nesse momento de tomada de decisão de buscar outro emprego ou de necessidade de buscar outro emprego, você precisa entender que para isso existe maneira certa e existe sorte ou azar. Se você precisa de fato buscar outro emprego, não vai no sorte ou azar. Vai na maneira certa, busca método, busca apoio, entende
Acontece muito comigo. Thalita, eu tô 2 anos procurando emprego, não tenho dinheiro para mais nada, não sei o que, né? Tá bom, me manda teu currículo. O currículo da pessoa chega na minha mão, eu não sei o que ela consegue, que ela faz. Né? De tão mal escrito que tá. O que aconteceu com essa pessoa? Ela passou 2 anos procurando um emprego que não existe, porque o currículo dela, ela já partiu errado. Ela já começou a procurar com uma ferramenta errada. Ela perdeu 2 anos da vida dela com a ferramenta errada. Então, tem método, tem forma. Eu tenho um curso gratuito, online. Gratuito. Olha que legal, gratuito, gente. de verdade. Adorei. Eu não cobro R$1 por esse curso. Por que eu fiz esse curso? Para ajudar as pessoas, aposto. Sim, Vivi. Por quê? Eu não consigo, infelizmente, atender todo mundo que precisa. Eu sei que sim, tem muita gente procurando emprego totalmente cego. E eu sei que a dificuldade é grande, né? O mercado é muito exigente, e aí a pessoa começa a criar uma série de tabus e limitações sobre ela mesma. Ah, então eu não vou mais, então eu tô velha, então isso, então eu acho que é a minha cara, então é minha cor. E não, muitas vezes é a forma que ela tá fazendo, que ela tá indo no lugar errado, na forma errada. Né? E precisa organizar para acertar. Então, eu criei esse curso, ele chama Missão Recolocação. Ele é totalmente online, totalmente gratuito. Ali você vai aprender a fazer o teu currículo sozinho, com método, com passo a passo. Tem 12 aulas até você terminar o teu currículo. Tem um modelo lá que eu coloco. Nossa, que bacana. Gente, que maravilhoso. Se você dedicar um pouquinho de tempo ali, você vai fazer. A gente vai colocar... Além de colocar o teu Instagram, seus contatos, a gente pode colocar o link para o curso da Thalita. Então, olha só que serviço bacana que a Thalita está prestando. E eu sei que não é só esse serviço que ela faz para a comunidade. Thalita é uma pessoa que faz trabalho social há muito tempo, né, Thalita? Como forma de retribuir tudo que a gente tem, né? Eu acho que a gente não faz nada demais, né? É só retribuição. Sim, sim. E aí ela vem colaborar, ela falou que 2 milhões de desempregados, ela colabora realmente, né? Ela parou o tempo dela, fez esse curso para você que está procurando e para procurar do jeito certo. Então tem um jeito certo, tem um método e é de graça, que como a Thalita não consegue atender todo mundo, então a gente vai colocar o link do teu curso aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, aproveita. Olha só que dica maravilhosa e você ainda tem que curtir. Aproveita, curta esse vídeo já. E, gente, ó, não é compartilhar. É compartilhar por nós? Sim, mas também compartilhe porque pelo próximo. Muita gente vai precisar disso. Sim. E né? Então, não é por mim, né? Sim. É por quem tá precisando, porque é um serviço. Sim. Não, curte, compartilha, manda isso pros seus colegas, manda pros seus amigos, porque realmente, às vezes a gente não pode dar um emprego para alguém, mas a gente pode fazer uma coisa dessa, dar um curso, né? Falar, olha, faz esse curso aqui que de repente tudo vai acontecer. E conta depois pra gente, né? Depois conta pra gente. Muita gente. Olha, eu fico muito feliz quando alguém vai e diz, Thalita, puxa, meu currículo foi aceito. Porque lá eu ensino a fazer o currículo, eu ensino a usar bem a rede social para a recolocação, a rede do LinkedIn. Eu ensino a treinar para entrevista. E eu ensino a fazer movimentos de busca, onde buscar, como fazer contato, como criar relacionamento, networking no ambiente de trabalho, para voltar para o ambiente de trabalho. Então, tá bem completinho ali, mas tá básico, tá bem simples também. Então, todo mundo pode... Que legal. Eu tenho histórias de pessoas, assim, no começo, para procurar o primeiro emprego que conseguiram a partir do curso. Tem gente que já fez mais maduro e também conseguiu. Então, eu diria que se dedicar um pouquinho, dá para assistir do celular, não precisa ser do computador, tá bem facinho. Que delícia, que presente que você deu pra gente agora no final, hein? Ah, obrigada. Ah, que presentão. Nossa, a gente tá muito feliz, porque esse é o grande objetivo do nosso Pode Ser Humano, que é, além de trazer métodos melhores de trabalho, formas de liderança, formas de relacionamento, né? Carreira que tem tudo a ver. Então, a gente traz esse presente aí para as pessoas que realmente foi incrível. Que bom. Thalita, muito, muito obrigada por essa conversa. Agradeço. Eu acho que a gente, espero, tenha agregado bastante. Muito. Então, curte, compartilha esse vídeo para outras pessoas ouvirem também, ouvirem um pouco do que a Thalita disse. Aqui pode salvar muita gente que está num momento muito difícil de vou, não vou.
Só faço isso, o que eu faço? Qual é o próximo passo? Thalita tá aí dizendo pra gente. Ficamos aí conversando um bom tempo para passar isso, para passar esse Parece conteúdo para né? vocês. Que delícia. Foi muito bom. Thalita, muito obrigada. Eu que agradeço, muito sucesso. Vivi, foi um prazer. Tudo de bom. Sempre um Dá prazer. um recado ali pra galerinha. Gente, se eu puder dizer algo sobre carreira para vocês, e isso é baseado em fatos reais, algo que eu digo para todos os meus clientes é: não sofra sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda para quem entende disso, peça ajuda para um livro que te ajude a sair do buraco que você está, peça ajuda para um mentor, mas não ache que a tua carreira vai se resolver sozinha, não ache que isso é um azar, não ache que isso... Todo mundo tá nessa merda, então tudo bem. Não. Você pode ser feliz, você pode ser mais, contribuir mais. A carreira pode ter um significado melhor na sua vida. Então, se você nesse momento está sentindo que ela não está te dando tudo que ela pode te dar, peça ajuda. Eu tenho certeza de que em breve você vai descobrir que pode ser melhor, sim. Que lindo. Obrigada, querida. Obrigada, eu te agradeço. Um beijo, pessoal. Beijo. A gente se vê na próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.